Fala, meu povo, a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início hoje a mais um episódio do nosso MAPEVcast. É o primeiro podcast do Ministério Apostólico Plenitude Vida. Então, nessa tarde, eu já quero liberar para você uma palavra, eu quero que você repita aí na sua casa, e esse é o nosso lema: jamais direi não posso, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós hoje vamos dar continuidade ao último episódio, porque estávamos todos num dia corrido, à noite ainda tinha culto, então a gente não conseguiu terminar aquela conversa boa que a gente estava tendo com o nosso apóstolo e com o nosso pastor Rafael. Mas hoje a gente vai dar continuidade ao tema que foi do nosso episódio piloto, que é como construir um legado. Deixa eu falar com vocês aqui uma coisa, meu povo. Você que está assistindo a gente aí agora, ainda não é inscrito no nosso canal, em nome de Jesus. Você está esperando o quê? Para clicar o dedinho aí e inscreva-se. E além de se inscrever, porque se inscrever não é o suficiente, eu preciso que você clique no sininho e ative as suas notificações. Você vai receber novidade aí toda semana, vai ter um episódio novo. Então eu preciso que você fique ligado e conectado aí com a gente. Larissa, se inscrever e ativar o sino é suficiente? Não. Você vai ter que compartilhar com os seus amigos também. Então, pega aí, clica aí em compartilhar, manda para os seus contatos no WhatsApp, que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para esse amigo que você vai enviar esse link aí, tá bom? Então vamos embora, não perde tempo, vem para fazer parte dessa família com a gente, ainda que de forma virtual, ainda que à distância, você pode fazer parte dessa grande família que é a MAPEV. Então que Deus abençoe grandemente a sua vida, e hoje nós vamos começar aqui esse episódio maravilhoso, como construir um legado. Quero apresentar aqui para vocês mais uma vez, né? E vou dar espaço de fala aqui para eles, o nosso apóstolo Reinaldo Silva. Ei, graças a Deus. É bom estar aqui com todos vocês, a você que está do outro lado aí nos ouvindo, não é verdade? É muito bom, Larissa, o Fernando, vocês são essa geração que vem aí com muita força, muita graça de Deus, e é importante estar aqui hoje para nós darmos continuidade, né, àquilo que nós viemos falando sobre o início do Ministério Apostólico Plenitude de Vida, porque até então era a Assembleia de Deus do Ministério de Cidade Nova. Pastor Manuel Antônio Ribeiro, eu citei aqui muito bem o nome do pastor Manuel Antônio Ribeiro, porque foi a pessoa que me consagrou ao ministério pastoral, foi quem pôs as mãos na minha cabeça. Lembro-me que eu fui levado ao ministério pastoral, fui fazer o COM, né, que é na EPOI, até então em São Cristóvão, né? E ali nós começamos a estudar, eu e a bispa, minha esposa, que hoje é a bispa Ana, e ficamos ali um período interno até nos formarmos. Graças a Deus, Deus nos abençoou muito através da vida até então do pastor ali, o pastor Túlio Barros, outros pastores daquela época, pastor Napoleão Falcão, pastor Gesiel Gomes, todos eles foram meus professores, pastor Abílio. Tive a oportunidade de ser selecionado pelo pastor Túlio Barros também, que ele dava a última aula. E, enfim, aí nós estávamos já e fomos lá para Parque Boa Sorte. Quando nós... Fica onde, Parque Boa Sorte fica ali em Belfor Roxo, tem Vale do Ipê, né? Vale do Ipê, depois do Vale do Ipê vem Ponto 5, aí vem Parque Boa Sorte, na rua Carme de Albuquerque. Ali nos foi liberado a garagem da irmã Nilde. Sempre começa numa garagem, né? Justamente, começou na garagem. Nós começamos ali com um violãozinho pequeno, com 4 bancos ali, os irmãos, com os donos da casa, né? E que depois o trabalho tomou um certo vulto, e aí o pastor Manuel veio para fazer a pedra fundamental. O pastor Manuel, ele veio para fazer a pedra fundamental, veio com a equipe de obreiros. Ele disse: rapaz, você é louco. É um lugar como esse, como é que você vai fazer para construir? Eu disse: pastor, eu estou aqui, Deus falou comigo. Então, se Deus falou com você, meu filho, vai lá, toca o barco. É isso aí. Ele acreditou e, na verdade, me deu a cobertura que era preciso. Agora, teríamos que trabalhar com o que tínhamos nas mãos. Ninguém não se começa a construir uma casa por cima, pelo teto, né? Começa cavando as sapatas, né? Justamente. Então, ali, quando ele foi lá para conhecer, o proprietário da garagem nos cedeu um terreno, uma parte de um terreno, não é até então, porque ele falou assim: não, esse é o tamanho que dá para eu ceder, que é 30 por 12 o terreno. Ele cedeu 15 metros por
por 12, e a outra parte ficaria para a casa dele. E aí me lembro muito bem daquela época que eu falei, poxa, está muito bom para a gente começar, mas quando o pastor chegou lá para mim, ele disse, não, está muito pequeno ainda. O pastor Manuel falou assim, não, nós vamos fazer uma planta de uma igreja. E ele fez a planta com engenheiro e tudo e tal, mandou aquela planta. Rapaz, quando eu olhei para aquilo, eu falei, meu Deus, como é que eu vou construir esse templo? Eu falei, como é que eu vou construir esse templo dessa envergadura, né, esse monumento, porque foi um templo com estrutura para 3 andares, com galeria, essas coisas todas, até porque ele é um homem visionário. Hoje ele construiu uma igreja ali no Estácio, acho que dá para umas 3.000 pessoas, 3.000 pessoas aproximadamente, e é uma igreja hoje que está crescendo de uma forma tremenda, né? Ele tem 80 congregações no campo, para você ver, né? E aí ele foi lá, conheceu e mandou com que falou assim, olha, aqui está a planta. Fiz a pedra fundamental e eu falei, meu Deus, como é que eu vou construir esse templo, né? Até então eu ainda trabalhava empregado. Mas chegou um período que Deus cobrou, Deus falou no meu coração que eu não deveria mais permanecer trabalhando onde eu trabalhava. Eu tinha uma certa regalia lá, muita mordomia ali na Palace Hotel, trabalhei muito tempo ali como compra externo, né? Trabalhava na parte da compra externa dos hotéis, né? Uhum. Era uma rede de hotéis. É o que se chama hoje facility. Hoje chamam essa função de facility, né? Aquela parte que é responsável por tudo que acontece ali, né? O senhor ficava ali, tipo, na supervisão. Na supervisão. Então, eu ia fazer os contatos das compras. Eu queria conhecer a mercadoria. Uhum. Agora, tinha um comprador interno. O cara fica dentro do escritório e tem aquele que vai conhecer a mercadoria para selecionar, para separar, para ser coisas assim bem de primeira, né? Bacana. E Deus me falou no meu coração que eu não poderia mais ficar ali. O Espírito Santo me incomodou. E eu fiquei doente na época com um problema que eu não conseguia me alimentar com a comida do hotel. Eu não conseguia. Chegava no hotel e já começava a passar mal. Meu Deus. Portanto, que o dono, o gerente, mandou fazer uma comida para mim separadamente dos outros. Não prepara a comida dele separado. E me deu essa honra. O pessoal, pô, você é queridinho do papai. Não é. Porque você que faz o ambiente onde você trabalha. Exatamente. Não é? E eu sempre fui assim, sabe? De chegar e respeitar o direito dos outros. Porque tem pessoas que ele não sabe chegar e, infelizmente, às vezes perdem a oportunidade por não saber estabelecer um bom relacionamento. E ali nós tínhamos um bom relacionamento com todos, né, com as pessoas, e fomos crescendo ali, tá entendendo? As pessoas foram pegando, assim, fui caindo na graça de todos ali da diretoria, da administração. É que nem José, né? Onde botar a mão, dava certo. Isso, positivo. E eu acredito muito nisso, eu acredito muito com relação a pessoas que chegam num lugar que ele chega varrendo o chão, velho. Daqui a pouco o cara, tá entendendo? O cara cresce ali. Tudo porque que faz melhor. Positivo, porque há um espírito de excelência sobre ele. Eu creio que esse espírito está sobre nós, né? Amém. Todos nós. E, enfim, ali Deus começou a me honrar e chegou a hora de eu pedir. Naquela época eles estavam pedindo para as pessoas fazerem, como é que se diz, acerto, perdendo 40% do fundo de garantia, fazendo acordo. Todos os funcionários foram convidados para fazer um acordo, tal, perdi uma parte do fundo de garantia. E foi na época que eu pedi para sair. Aí o pessoal, você é louco, você vai perder todo o fundo de garantia, vai perder tudo. E para você que Deus estava na situação que o dono, o genro do dono do hotel, que administrava até então, o Carlos Werneck, ele me chamou e falou assim, olha, me chamou a departamento pessoal, falou assim, ó, dê todos os direitos dele. Todos os direitos dele. Naquela época eu ainda tinha, eu acho que logo estava iniciando o seguro-desemprego, e eu saí e ainda continuei ganhando um dinheiro ainda por fora. Bom, levou aquele período, aí minha esposa começou a trabalhar e nós começamos a não cavar os buracos, porque depois que eu recebi o terreno, saí e tal, dirigindo, eu fui lá no pastor falar com ele, pastor, nós já capinamos o terreno, agora a gente precisa de material lá, e ele estava construindo o templo, aqui ele disse assim, Reinaldo, eu quero perguntar para você, cavar buraco gasta dinheiro? Paga alguma coisa? Eu disse para ele, não, então, meu filho, não vem para cá me encher minha paciência, não. Uau. Vai cavar buraco, rapaz, cava os buracos. Você já cavou os buracos, né? Então nós começamos a cavar. E cavava, dava aquela erosão, né, Rafael? Você lembra que eu lembro. Desbarrancava tudo, né? Então,
Foi assim um tempo, ô Larissa, contando assim rapidamente, aquela área ela tomada por pessoas realmente envolvidas com obras macabras, né? Eu não quero citar nome de religião aqui, até então, para que, na verdade, nós respeitamos todas as religiões. Sim. Todas. Nós respeitamos todas as religiões, assim, tanto quanto nós queremos ser respeitados, não é verdade? Então, mas quando nós ali chegamos, tinham pessoas altamente perigosas, pessoas altamente endemoniadas. Totalmente endemoniadas, até os poros, meu irmão. O negócio era louco mesmo. Coisas que eram feitas, até dentro da igreja, dentro da igreja, no terreno da igreja, chegaram a fazer trabalho para a igreja não ser construída naquele lugar. Então nós começamos a trabalhar e construímos, cavamos as sapatas, as crianças eram muito pequenas, o pastor Rafael, ele, dentre todos os filhos, são 3, todos 3 são excelentes filhos. Eu agradeço a Deus pela vida dos meus filhos, são excelentes filhos. Mas dentre eles, o Rafael sempre esteve mais perto, que ele gostava de ficar mexendo na enxada e querendo mexer em alguma coisa ali, né? Então, quando eu vejo hoje o Era o Benício, moço do profeta, né? Eu vejo o Benício hoje, que gosta de estar rolando ali, se sujando todo. E assim ele estava ali, né? Eu me lembro que ele usava um óculos, era óculos fundo de garrafa mesmo, óculos, era coisa esquisita. Essa era terrível, o olho dele de olhar para você, olhava para lá, olhava para cá, meu Deus, dirigia o olho, né? E nós muito preocupados, né, com tudo isso. Mas Deus me curou, né? Deus curou. Glória a Deus, né, É porque você vê, são sinais que ele tem, até porque são marcas de história, de fé, que ele vem vendo isso acontecer. Então, quando se fala em construir um legado, né, uma história, você, na verdade, tudo tem o primeiro degrau, né? Você tem que lembrar, pô, como é que você começou toda a sua história. O que eu acho, na verdade, a sustentabilidade da vida de quem quer que seja, o que esteja fazendo, qual é a área, para contar uma história. Eu vi outro dia o Silvio Santos contando a história dele. Cara, o cara deu show, o cara deu banho contando a história. Isso é um legado, o cara não derrubou ninguém, o cara não... Ao contrário, ele foi tão prejudicado, perseguido, mas ele cresceu. Então, nós estamos vendo hoje o Ministério Apostólico Plenitude de Vida crescendo, né? Então, dentro disso tudo, nós temos essa história. Aí o pastor acreditou e nós começamos ali devagar, os irmãos. Larissa, eu me lembro que não tínhamos recurso financeiro, porque era muita gente, as pessoas eram muito pobres, não tinha dinheiro. Apóstolo, um ponto que me chamou a atenção quando o senhor está falando, é que o senhor falou que sofreu muita represália, né? Teve oposição na construção, teve gente que não se agradou, que fizeram trabalho e tudo mais. Mas o mais incrível disso tudo é que em nenhum momento o senhor me mostra preocupação em relação a tudo isso que aconteceu. Não me parece que em nenhum desses momentos o senhor retrucou. E aí o senhor me fez pensar, Deus me fez me lembrar aqui, que Jacó, né, ele não cresceu enquanto bebia água, ele cresceu enquanto cavava poço. E entulhavam aqui, ele não estava nem aí, porque... O negócio não tá no buraco que foi cavado, tá na mão de quem tá cavando, né? Quem tá cavando. Então não interessa quem vai atrapalhar, o senhor em nenhum momento criou oposição, o senhor em nenhum momento tentou explicar alguma coisa, tentou pedir que as pessoas gostassem do senhor, do que estava sendo feito, ou que apoiassem, né? Mas muito pelo contrário, você só cavou. Só fez tua parte, em nenhum momento tentou retrucar nada, né? Eu achei isso espetacular. O senhor em nenhum momento precisou se explicar ou fazer nada, muito pelo contrário, o resultado falou, né? Positivo. Poxa, eu lembro que, assim, uma palavra diz que o linda. justo não se justifica. Não se justifica. Quem justifica o justo é o próprio eterno, né? Então, você falou sobre os opositores e a questão é o seguinte, pior quando os opositores partem de dentro. Exatamente. Com tão poucas pessoas e às vezes, rapaz, uma luta surgia para que você pudesse desistir e ir embora. Porque eu quero até, na verdade, vai aí uma palavra a todos os amigos e companheiros ministeriais. Você que vai ouvir esse testemunho aqui da história do Ministério Apostólico Plenitude de Vida, aonde quer que você esteja fazendo o seu trabalho, olha, você precisa primeiro acreditar no Deus que te chamou, depois em você mesmo, nas suas convicções. Nós precisamos ter convicção. Eu sempre falo assim, você não é o que dizem, você é o que você pensa. Que se você for receber um chamado de Deus, como eu recebi um chamado de Deus, um chamado de fogo, eu fui chamado no fogo.
Então, esse chamado é independente do que poderia acontecer ou deixar de acontecer. Eu poderia ter desistido, porque houve momento que, olha, quando a igreja, eu me lembro muito bem, eu falei aqui sobre ter iniciado na casa da Nilde, né, na garagem da irmã Nilde, toda essa história lá atrás, os irmãos ouviram quando falei sobre esse início da obra, mas sendo que a obra tomou uma proporção, outra coisa, não tinha dinheiro, Larissa, o Fernando, não tinha dinheiro. Todo o dinheiro que tinha era o que eu recebi da minha indenização, e a minha mulher concordou para ajudar. E aplicava no ministério. Né? Mas esse dinheiro acabou. Esse dinheiro acabou. Então, uma vez que esse dinheiro acabou, e agora o que fazer? Sobrou aí faz que nem o pastor Rafael Sobrou foi. A fé, né? E agora, José? Aí nós vendemos a casa do lote 15 que nós tínhamos e fomos morar lá no porão da igreja. Eu morei de aluguéis em alguns lugares, mas não tinha dinheiro para pagar o aluguel, porque não tinha recurso. Então, o dinheiro não dava, a igreja não tinha oferta. Não tinha oferta, Uau. Mas havia paixão por Uau. Almas. Havia paixão. Então não tinha oferta, mas tinha o amor que tínhamos pelas almas. Então aí Deus começou a levantar um daqui, outro de lá, daqui e Deus tal. Começou a enviar, Deus né? começou a enviar pessoas, é positivo. Então num lugar que alguns amigos, quando chegava lá para pregar, um camarada que na época pregou muito lá, pastor o Márcio Fernandes, pastor Marcos Fernandes, que chegou a ministrar a palavra. Na época, irmão, para ir lá dentro só tinha que ter coragem, cara, para ir ali. Sim, porque não tinha. Eu ficava pensando, cara, como é que eu vou fazer? Às vezes eu olhava em oração. Agora, a oração, enquanto você ora, Deus trabalha. Enquanto você ora, Deus trabalha. Então, eu me lembro uma vez que um irmão olhou para mim, nós estávamos na reunião de obreiro em Cidade Nova. Acabou a reunião, todo mundo indo comer nos melhores restaurantes e tal. Eu durei, meu irmão, sem um conto. Aí, um pastor de lá da igreja chamado Francisquinho, que hoje dirige, ele é presidente lá em Niterói, de uma igreja ali em Niterói. É vivo ainda, Francisquinho? Ele é vivo, Francisquinho. Se puder, um dia, até convidar, ele vem. Aí eu me lembro que ele me chamou na padaria, aí ele estava comendo assim, algumas coisas, ele falou assim, pode pedir o que você quer aí, ô Reinaldo, eu vou pagar. Mas só que ele chegou perto de mim e ele falou assim, me lembro como se fosse hoje. Ele falou assim, cuida da obra, Uau. Seja fiel, porque o dono da obra vai cuidar de você. Rapaz, Uau. Nunca, aquele cara, um homem de Deus, forte homem de Deus, pastor Francisquinho, acho que a igreja fica ali em Niterói, a igreja, o templo sede dele fica em Niterói. Então, dali eu peguei aquela palavra e falei assim, realmente, meu irmão, até hoje, eu vi tantas coisas acontecerem diante da impossibilidade, o que era impossível, né? O que era improvável ali dentro, Sim. As coisas acontecerem. Quando o cara falou, rapaz, sai daqui, tem cara aí que não tem a unção que você tem, cara, tá aí estourando lá na Barra, conheço os caras explodindo por aí afora, tu tá escondido aqui dentro. Mas qual é... O senhor tá aí cavando poço aí? Qual é assim, como é que a gente vê o Evangelho? O que a gente espera do Evangelho? Qual é a nossa intenção? Qual é a intenção de pregar o Evangelho? Então, dali, Deus começou a salvar pessoas. Me lembro que eu comecei a batizar na piscina porque não tinha dinheiro para levar o pessoal para batizar na sede. E o pessoal me chamando, batizando na piscina de plástico. Rapaz, até criança com 8 anos eu estava batizando. Até criança com 8 anos de idade eu estava batizando. Tem o que é pastor hoje, né? Que hoje é pastor, pregador e prega muito bem. Então, ali a igreja começou a crescer, no porão, aí o pastor, eu me lembro que uma vez o pastor me chamou e nós começamos algumas coisas, né? E ele falou comigo, olha, eu vou dar emancipação lá para você, lá dentro. Não é? Legal. Não, ele não falou bem diretamente, nós conversamos e tal, fui para a igreja, fui para casa e nós estávamos num culto, no porão, muito cheio o culto, porque aí começou, o culto era no porão, porque só tinha laje e embaixo. E se gastaria muito dinheiro para construir. Fernando, porque a estrutura, tinha um senhor chamado pastor Walter, que chegava assim e disse, isso aqui está torto, pode quebrar. Não é? Mandava quebrar a coluna, você lembra, né? Eu lembro.
Inclusive, o senhor ficava muito indignado. Rapaz, que ira que me dava. Não quebra não. E pior que o traço era 2 por 1, era 2 carrinhos de areia passado a régua com um saco de cimento. Pense para quebrar um bagulho daquele, saia fogo. Eu tinha que quebrar aquela coluna para mudar. Eles, não, tá errado, tá fora da linha, tá desalinhado. Rapaz, se é o dia de hoje, o cara vai embora da igreja, cara. Se é o dia de hoje, o camarada fala, não, meu irmão, eu tô fora, eu não vou, não é me submeter. O povo hoje em dia não aguenta ouvir uma repreensão, né? Mas não aguenta porque, na verdade, são os Nutellas. Verdadeiro crente Nutella. Porque não aguenta nem olhar do pastor uma repreensão, uma correção. E a correção é de extrema importância para nos amadurecer. E o pastor Walter Vino tinha conversa. Não queria saber. Ele mandava. O que você estava fazendo, se não estava, tinha que quebrar e fazer tudo de novo. Tudo de novo. Mas aí nessa submissão, pai, eu me lembro também que é um testemunho forte que marca a história do nosso ministério. Que uma vez a irmã Miriam entrou com o Davizinho morto nos braços, né? E o senhor queria confirmação de que realmente Deus, ele estava naquela obra e ele tinha realmente um chamado para aquele lugar. E aí o senhor pode contar que o senhor conta melhor do que eu. O pastor Rafael, ele tocou num assunto muito legal. E o senhor falou que estava dentro de um galpão, do subsolo, né, da casa de vocês, que começou numa garagem, né, a igreja. E já falando... Aí já estava no porão, né? Já estava no porão. Começamos na garagem. Não, estava na garagem. Pulamos pro porão. Mas a ressurreição do garoto foi... Eu estava na garagem quando a mulher entrou. Aí ela foi... Aí eu corri lá para onde... Aí eu fui para onde era o porão. Tinha tudo mato lá ainda. Tinha tudo mato ainda, não era... Foi bem lembrado, né? Porque naquela época, Fernando... Me lembro que a mãe entrou com a criança morta nos braços e estava assim com um grupo já de pessoas boas na igreja. Tinha umas 30 pessoas, 30 crentes já na igreja. Rapaz, eu estava sentindo, né? Tinha crente, mas não tinha dinheiro. Todo mundo sabe, as moedas. E dentro desse testemunho, já nasceu o Ministério MAPEV, o Ministério Apostólico Plenitude de Vida. Essa era a pergunta que eu queria fazer, a gente já vai entrar nesse assunto. A gente agora já vai entrar na história da igreja. Eu queria fazer uma pergunta para o apóstolo Reinaldo e para o pastor Rafael, que também já nasceu desde menino acompanhando o pai. Então a gente já vai entrar nesse assunto. Eu queria saber aonde nasceu a MAPEV, como o Senhor te deu essa visão, né? Porque é uma igreja que tem uma visão de águia, né? E uma igreja que ama cuidar de famílias. Eu queria saber aonde nasceu, né? Eu acho que deve ser dentro dessa história do porão, onde começou a refrescar, já vi na sua memória nitidamente, né? A MAPEV, o Ministério Apostólico Plenitude de Vida, mas eu queria saber assim, um pouquinho da história, como Deus te deu essa visão, porque a logo da igreja é uma águia, né? Como foi essa experiência? Da onde surgiu? Foi dentro desse testemunho que, como o senhor está contando aí, né, que começou a alavancar, já começou a expandir, as pessoas já começaram a vir através das curas, dos milagres. Então o senhor vai contar um pouquinho da agora que já nasceu o Ministério Apostólico Plenitude de Vida, que eu estou ouvindo aqui, eu pude aqui entender que já nasceu ali o Ministério Apostólico Plenitude de Vida. Eu queria que o senhor contasse pra gente como foi essa visão que Deus deu pro senhor, aonde nasceu, se foi dentro desse cenário. Tomando o corpo. Rapidinho, mas eu quero saber a história primeiro da ressurreição. Aí a história da chegar lá. Bom, para criando corpo, porque a igreja é um corpo, não é? Ela vai se formando. A igreja não se abre igreja. Eu sempre entendo assim, o cara fala, rapaz, abre uma igreja ali que o ponto é bom pra caramba. Ou outro diz assim, pô, fulano tá fraco lá, abre igreja pertinho lá que tu vai arrebentar ele. Então existe hoje essa sagacidade, né? Pessoas que são sagazes, pessoas maléficas, que na verdade mudou muitas coisas. Hoje, meu irmão, é incrível. Isso são coisas que eu desconheço como visão de reino. A visão de reino é quando um pastor ajuda o outro que está com dificuldade. Não é uma visão que o cara aproveita da fraqueza do outro para aproveitar, para abrir uma igreja perto ali, para derrubar o outro, rapaz. O cara está ali 30, 40 anos trabalhando, eu tenho uma tecnologia mais forte que a dele, ponho lá perto, arrebento com ele. Então essa é a visão. Perdoa-me pelo que eu estou aqui sendo bem claro, assim, se é uma oportunidade que Deus nos dá para falar, eu quero falar.
Agora, tipo assim, ali, ô Fernando, quando nós chegamos naquela época, a igreja só podia abrir uma igreja a 1 quilômetro da outra. A convenção não permitia abrir uma igreja menos de 1 quilômetro. Era 1 quilômetro. Hoje o cara abre a igreja dentro da tua, pô. É verdade. Se você não bobear, ele inaugura dentro da tua. É polêmico, hein? O cara é polêmico. É essa polêmica que, na verdade, é discutível. Porque temos, na verdade, direcionamento. Pode falar, depois eu falo. Se você dormir no ponto, o cara abre uma igreja dentro da tua igreja com teus membros, né? Tira oferta, meu irmão. Aqui, eu tava falando isso com o Fernando esses dias, né? Às vezes a gente passa assim por alguns bairros, inclusive onde a gente tava morando, né? Agora a gente se mudou recentemente, mas a gente morava lá na Baixada, né? Lá em Caxias, o senhor sabe disso, porque a sede da igreja é perto. E a gente, não só lá, mas em outros lugares, né? A gente vê muita igreja, uma grudada com a outra. Assim, do lado, literalmente. Aí eu falei pra ele assim, rapaz, falei assim, já pensou se o pastor, assim, uma no meio, uma na esquerda, outra na direita. Aí eu falei, já pensou se os pastores se juntassem e falassem assim, vamos abrir uma igreja só? Vamos se unir aqui, mas ninguém quer juntar não, porque eles querem ser o cabeça. O pessoal não quer perder a autoridade, aquela coisa de estar ali no topo de presidência, né? Isso. Então ninguém quer sociedade, quer o... Outros não querem nem trabalhar, porque não gostam de trabalho. Aí fala de unir força, de tornar um corpo só, porque é muito melhor. Porque não tem concorrência e até para atrair as pessoas fica mais fácil, né? Porque tá todo mundo unindo as forças ali. Então fica mais forte, fica maior. Não é verdade? Eu acho que você tem mais facilidade para alcançar as almas e tudo mais. O pessoal não se une, não. O pessoal quer literalmente competir ali, né? Eu ia falar uma coisa que acontece com a gente também, mas deixa quieto, porque isso aqui é uma história. Mas a igreja, você vai crescendo espiritual quando você se submete a uma direção e você ouve só uma voz. Olha só, você pense bem que eu vou te explicar. É importante você que está do outro lado, você pode concordar ou como você pode discordar. Nós somos formadores de opiniões. Então, você pense bem. O camarada chega na sua igreja hoje sozinho, ele e a família, só chega ele sozinho. Ele fica aí na tua igreja, ele vai indo. Olha bem, o cara vem desgraçado, vem desgraçado, que o cara vem sem nada. Aí o cara entra na igreja, aí ele pega amizade com, tipo aí, vamos lá, ô Felipe. Aí o cara começa ele não vai atrás das irmãzinhas careca não, aquele bem careco mesmo. Tem aqui não, eu tô te falando, ele não vai no humilde. Vai atrás de problema, não, né? ele vai atrás do já cara. Já olha e fala que é problema. Justamente, ele já sabe, o cara é esperto, o cara é bom no que faz. Então, irmãos, eu tô falando, porque às vezes quando eu falo assim, as pessoas ignoram, pensam que você é bobo. Você não é bobo, você pode até dar uma de bobo para você viver, mas você não é bobo. É verdade, pastor. Essa é a realidade, porque alguém pode olhar, o pastor, apóstolo Reinaldo, mas eu sei que lá no final esse cara vai pagar pelo que faz. A verdade é essa. Perdão, você até perdoa. Agora, o que acontece? Aí o cara vem sozinho. Primeiro mês, ele é uma benção, a igreja pra ele é uma benção. Qual é a melhor igreja? Tô contigo, não fecha? Tô contigo, estou fechado. O quarto, todas quinto. As visitas, todos os compromissos da igreja. Não falta reuniões. Ele é bom, ele mas resolve os problemas tudo da igreja. Passou um ano. Em um mês ele resolve tudo. Em um ano, isso aí. Em um ano, aí o cara já começa a ver defeito no pastor. Mas só que ele não fala, ele só apenas passa a ideia. Que eu aprendi que o rebeliado, ele em vez de ter a opinião e ficar para ele contamina os outros. Uau. Porque o que Absalão fazia na porta do palácio? Ele fazia o quê? Comprando o coração do povo, roubando o coração do povo. E o povo, Fernando, caía porque o povo é o povo. É diferente do que está lá dentro. Davi nem sabia do que Absalão estava fazendo lá, rapaz. O cara era pilantra mesmo. Forte, hein? Tem cara que não tem outra linguagem para falar. É pilantra mesmo, se ou não? A nossa equipe de mídia tá ali atrás de computadores assim, meu Deus. Não, mas é muita coisa que tem que ser falado, que você tem que ter voz. É verdade. Você tem que ter voz. Tem um camarada que eu tô curtindo ele pra caramba aí. Eu tô curtindo e postando que o cara é bom no que ele fala. Ele é firme no que fala. Ele trata muito sobre isso. Então, quando o pastor confiou a mim, a igreja, ele confiou a mim, não foi só uma igreja. Eu entreguei uma igreja para ele que eu peguei com 4 membros. Eu entreguei com mais de 70 na época e com condições financeiras que nem dinheiro aquela igreja tinha. Eu entreguei para ele a igreja cheia.
Então a igreja está com muito mais de 100 membros, porque uma igreja com 100 membros você pode contar, se cada um levar um membro é 200. Então eu entreguei, ele falou, não, você não pode entregar, não, fica aí que você vai ser o pastor presidente regional. Eu falei, não, pastor, tem que voltar para o Rio. Então, por quê? Eu não me via como um pastor presidente da igreja. Eu era submisso à autoridade espiritual que a mim foi delegada. Agora, uma questão importante aqui, que o senhor falou sobre rebelião. E o senhor, como apóstolo, como pastor, como o senhor trata a rebelião? Porque a gente viu tudo começando no céu, o senhor pregou isso, pastor Rafael, o senhor pregou isso, que acho que foi, ou não sei se foi terça ontem, ou se foi domingo, mas o senhor chegou a falar que se a rebelião tivesse começado só em Lúcifer, tava bom, só no Satanás lá tava bom. Enquanto o Satanás guardava insatisfação para ele, não ia mudar muita coisa. O problema é que ele arrastou terça parte, né? E aí o interessante é que a reação de Deus quanto a isso, porque olha só, a gente vê Deus tendo misericórdia de quase tudo, né? Eu só não vi Deus exercendo misericórdia contra o rebelde. Contra o rebelde. Contra o rebelde é castigo. Entendeu? Quando o rebelde sai. O rebelde tem a hora dele, é positivo. Isso aí. Não tem misericórdia. O pecado Deus perdoa, mas a rebeldia Deus cobra. Exatamente. É isso que eu ia te perguntar. Se, um exemplo, hoje o senhor tem um pastor, eu acredito que hoje isso seja muito mais difícil, a não ser que por um propósito divino, mas seja muito mais difícil de acontecer, porque o Senhor amadureceu a sua visão ao longo do tempo e as experiências também te amadureceram. Não só isso, como hoje o Senhor tem filhos ali que te amparam também, estão do seu lado ali, todos eles exercem ministério, né? E estão ali enxergando detalhes, às vezes, que passa desapercebido, ou talvez possa acontecer, né? Aos olhos do Senhor. Então ali, pai, fulano, talvez... Toma mais cuidado. Então o senhor consegue ter isso. Então talvez seja mais difícil hoje de passar por uma rebelião. Deus livre e guarde, espero que nunca aconteça, né? Amém. Mas se isso acontece hoje com o senhor, o pastor se rebelia. E aí leva uma parte da membresia. E depois quer voltar para a igreja e quer continuar exercendo o ministério. O senhor aceitaria isso? Não, há casos e casos, né? Há casos e casos. Você falar? Há casos e casos. Cada caso há casos e casos. E cada caso é um caso, né? Você tem que, na verdade, tipo, uma hipótese, esse telefone que é seu, certo? Esse celular. Então eu estou aqui porque tem pessoas que têm essa doença, tem pessoas crentes mesmo que têm doença de pegar as coisas dos outros, furtar o que é dos outros, né? Então eu pego aqui e botei no bolso, porque eu escondi o celular. Mas depois você sabe que eu que peguei o celular. Então o que eu fiz com aquele celular? Eu peguei aquele celular e fiquei para mim, mas só que eu procuro você e falo assim, poxa, Isabela, me perdoe, poxa, ou Larissa, perdão, Larissa, me perdoe, porque eu peguei o celular, tá, te beijo, abraço e tal, e vou embora. Mas o certo é eu pedir perdão ou eu devolver o celular? Devolver o celular. Ah, então acabou. É isso. É tipo isso assim, ó, você quer exercer ministério? Então devolve meus membros. Devolver o celular, isso aí, é isso aí. Então, aí na verdade... Muito bom, muito bom. Eu nunca pensaria nessa resposta. Olha só, entenda bem uma coisa, nós somos situações... que nós temos outra muito coisa bom. Aqui. Até que eu me deparo com situações, mas vamos voltar lá atrás do menino que ressuscitou, que fugiu assim, né, toma uma proporção, que aqui é bom para falar, né? Eu estou me sentindo até bem mais à vontade. E dentro desse assunto, dentro desse assunto do rapaz, do menino, né, que ressuscitou dentro do porão, foi no porão. Foi no porão. E eu fiz a seguinte pergunta, foi aqui que nasceu a plenitude de vida. Isso, eu queria saber como nasceu a plenitude de vida. Vou falar agora. Da onde saiu esse nome? Foi Deus que mostrou para você em sonho, revelação, essa águia, né, esse slogan que a nossa igreja traz, né, que é uma igreja com visão de águia, e tem um significado, que ama cuidar de famílias. Então, já vai entrar dentro da história da igreja, né, onde o pastor Rafael, nosso pastor Rafael, né, que é pastor sênior aqui da igreja de Vargem Grande, nasceu também. Né? Que daí também vem as histórias do pastor Rafael, né? Dentro desse contexto todo. Claro, vai chegar lá. Vamos chegar lá. A questão é o seguinte, a mãe entrou com a criança morta. Então, a criança, quando ela me deu a criança, ela chegou e caiu de joelhos e jogou a criança nos meus braços, cara, a criança morta. Pô, Felipe, olha só, velho. Claudeci, eu peguei a criança, cara, no meu colo assim, a criança morta, eu falei, pô, por que essa mulher não levou essa criança ali pro hospital, ali pertinho? Porque era o posto do lote 15, eu falei, por que ela não levou, ela trouxe pra cá a criança, cara? E o que eu vou fazer agora? Aí eu falei... Levou no hospital que podia resolver a situação. Poderia, positivo, porque na hora ali, eu falei, o que eu vou fazer agora? Aí o que eu fiz? Pra não orar ali no meio na frente de todo mundo,
Falei assim, pô, se orar aqui, como é que vai ser, meu pai? Eu vou ter que orar separado. Aí então entra, por que Jesus chega na casa de Jairo e manda todo mundo sair, evacuou a casa. O que ocasionou a morte do menino, o senhor sabe? Foi ele deu aquela... Epilepsia? Tipo assim, Convulsão, né? Convulsão. Isso. Então, e aí ele foi e não voltou mais. Quantos anos ele tinha? A criança deveria ter aí 1 aninho aproximadamente. Meu Deus, 1 aninho, de 2 aninhos. Chegou já gelado pro senhor. 2 aninhos, gelado. Ah. Olha, chegou gelado, roxo, já morta a criança. Eu fui lá para trás, pro meio do mato, onde é o terreno da igreja. Eu e o Natécio, na época, um jovem um presbítero chamado Natécio, que também trabalhava comigo lá na igreja. Então, ele trabalhava comigo, aí ele foi comigo lá para trás, aí eu correndo, né? E ele chegou lá e eu falei, Senhor, meu Deus, Senhor, meu pai, cura essa criança. Aí ele falava comigo, ora, pastor, ora, que vai dar certo, ora. E ele ali comigo falou assim, rapaz, ele ficava Esse comigo. é um bom Ora, tem que dar certo. Ele vai dizer, porque se não der certo também, a gente tava lá perdido, né? E a fé dele tava lá em cima, Não, né? tá lá em cima, do na meu tese, lado, né? na tese. A fé dele tava como? Uniu com a fé do Senhor. Uniu. Ora aí, é ora, o que a ora. Bíblia diz, que 2 concordarem na terra, terá sido concordado no concordado no céu. céu. Está escrito, é a Bíblia. Uau. Tem que se cumprir O a senhor palavra. viveu isso, é por isso que o senhor fala isso sempre. Vivi isso. Larissa, minha filha, tem coisas aqui que nós vamos rapidamente se falar, até porque ele pergunta, aí nós vamos falar sobre a questão do nome, a plenitude. Aí, a criança, eu falei, Senhor, meu Deus, no meio do mato, sabe? Levantei a criança e falei, se o Senhor quer que eu construa essa igreja aqui nesse lugar, não tem nada que dinheiro, os recursos não existem, é improvável. Senhor, traga vida a essa criança. Senhor, dê o fôlego de vida a essa criança. Eu profetizo agora, fôlego de vida. Aí, rapaz, eu senti quando estalou os ossos, parece que estava esticando, sabe? Se estalou, a criança parece que... Já viu quando a pessoa espreguiça, né? Dá uma espreguiçada? Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aí naquele momento ali, glória a Deus. Glória a Deus. Foi um negócio assim, sabe? Que eu contando assim, velho, poxa, só quem caramba. viveu, né? Não, eu vivi isso. É por Eu isso queria que estar no lugar desse Natécio. Meu Deus. O que, meu irmão? Acho que eu ia desmaiar ali, eu posso ter que orar por mim. Eu tenho que ressuscitar outro. Eu corri com a criança, aí eu falei, cara, Natécio, olha aqui, a criança tá viva. Rapaz, Davizinho, cara, Davizinho, ele pode vir aqui, traz ele aqui. Ressuscitado, o nome dele, apelido Davi dele. Ressuscitado, o apelido dele. Lá, hoje, um homem tá casado já. Tá casado, pai de filhos, né? Um excelente Firme músico. com Jesus? É um excelente filme com Glória a Jesus, Deus. excelente músico, né? Vai, a gente tem que trazer ele aqui. Davizinho ressuscitado. Pode trazer aqui, ele vem. Vamos fazer essa programação aí Filho com o da Davi, irmã Miriam. para dar continuidade, porque eu tenho certeza que hoje ele deve entender, tem entendimento desse grande milagre, e ele nada mais nada menos para vir aqui no podcast, no Mapevcast, contar pra testificar, testificar esse milagre maravilhoso. E com certeza, o Fernando, dali, aí o que acontece? O garoto ressuscitou, eu entreguei para a mãe chorando muito. Nossa. E aí você sabe, né? Que assim como coisa ruim anda pra caramba, né? Tem a coisa boa, quando o pessoal quer realmente falar, fala. Quer ver você ver o povo falar e você mandar ele ficar quieto. Fala assim, não fala com ninguém. Foi isso que Jesus falou pro cego, fala assim, ó, não fala para ninguém que ele te curou. Ele chegou lá, irmão, Jesus me curou. É verdade. Então é você falar para não fala e tal. Meu irmão, aí o pessoal saiu, Felipe, e falando por todo mundo ali, ressuscitou lá aquele pastor magrelinho, preto, né, escuro, porque os caras vão assim, vai lá, rapaz, aquele pastorzinho magrinho que eu jejuava pra caramba, magro, tinha um bigodinho, eu contei isso, eu acabei com isso. Tinha que ter uma foto, né? Eu tenho Felipe, foto ainda. Quando você postar esse podcast aí no YouTube, quando jogar esse episódio, coloca a foto do apóstolo com o bigodinho ali no quadradinho. Eu vou assim. atrás dessa foto, Felipe, pra você colocar como é que era. Rapaz, que prova dura, só o sangue de Jesus. Você vai clamar o sangue. Aí depois desse milagre, a explosão. Aí veio um paralítico, rapaz, aí doidou o negócio. O paralítico andou. Aí o pessoal, rapaz, andou. Aí andou. Mas aí quanto detalhe que você ungiu a perna dele e virou as costas. Eu ungi a perna do menino e virei as costas. Não, eu só ungi. Porque o pastor Marcos Moraes, Marcos Moraes hoje é vereador em São Paulo, na cidade de Itu. Ele é vereador nessa cidade. Pastor Marcos Moraes,
vereador lá em São Paulo, um grande amigo. Então, ele acabou de pregar, eu pensei que ele ia orar pelo paralítico, ele não orou. Ele me deu o microfone e falou assim, agora o pastor Reinaldo vai orar. E, rapaz, eu fui orar e orei, o cara com a canelinha fininha, uma canelinha, cara, assim, que tem meu braço e o corpo dele forte. Eu falei, eu só ungi e dei as costas. A perna dele era atrofiada. Atrofiada, isso, a perna atrofiada. Aí eu ungi e dei as costas, falei assim, rapaz... Já ungi, já tá ungido. Falei, meu Deus e tal. E deixei ele lá, né? E dei as costas e fui orando pelo pessoal. Eu estou escutando um barulho, desculpa. Eu estou escutando um barulho, o pessoal dando glória a Deus. Na parte de trás, assim, um tumulto de irmãos que se formou. Aí, rapaz, quando eu li, rapaz, como é que o cara tá em pé? Com a canelinha fininha, vai quebrar. Eu pensei comigo, vai quebrar. Eu pensei, cara, vai quebrar a canela, porque é muito fino e o corpo muito forte. E ele começou a andar, cara, começou a andar. Andou, rapaz. E depois o garoto tava correndo pra cima e pra baixo lá, soltando pipa. Aí pronto. Aí alastrou a notícia, aí veio prefeito, veio vereador, até o Dedé Santana dos Trapalhões. Aí uma igreja, né, apóstolo, que iniciou dentro de um porão com 30 pessoas, depois de dos milagres como esse, de uma repercussão como essa, né, de 30 pessoas, aí já tá dando... Aí estourou. Início ao... Aí esse início de tudo que eu estou participando, os irmãos, é tudo que é verdadeiro. Aí Dedé Santana foi, teve lá várias pessoas da mídia, né? O Nildo, da Disco Nildo, ele foi lá visitar, passou a fazer parte da igreja, a esposa dele, que nós fomos visitar, ele me levou dentro de um centro, na época, a esposa dele participava ali, eu não sabia nem que eu estava indo, porque o centro dessas pessoas de uma condição financeira não é coisa assim, aquele montão de coisa assim, sabe? É bem diferente. Eu falei, pensei que eu estava chegando num escritório. Aí quando abri o portão, a esposa estava lá e nós evangelizamos ela na época, ela ouviu a palavra de Deus e se tornou uma mulher de Deus, que hoje é uma serva de Deus. Daí o Nildo, na época, dava o dízimo lá na igreja, aí passou a dar... rapaz, naquela época a lojinha do Nildo era pequena, e o pastor Jairo levou o Nildo para que nós pudéssemos conhecer, e o Nildo dava o dízimo lá. Aí começamos a fazer a obra começou a acontecer, Aí o pastor falou assim, olha, tá na hora... Não, até então o pastor ainda não tinha emancipado. Aí o pastor, ele já tinha emancipado nessa época que eu viajei para o Japão, acho que já tinha emancipado. Para o Japão já tinha emancipado. Já. Então, para nós falar do nome da igreja. 99. Então, isso. Aí, da questão do Nildo. Aí o Nildo passou a dar o dízimo lá e tal, perfeito, pessoas indo para lá para serem curadas, várias pessoas curadas de câncer, muita gente sendo curada, pessoas sendo curadas e libertas ali. Aí se tornou, cara, fazia uma fila de carro, tinha dia no culto de quarta-feira que era lotado, né, de carro. Aí eu comecei, aí as coisas começaram a acontecerem, eu me lembro que aí eu comecei a pregar. Aí um jovem chamado o Jânio, que ele hoje é formado, um cara que se formou na Missão Antioquia, foi diretor do projeto Jocum, e eu gravei uma fita, eu falei, poxa, como é que eu vou pregar, cara? Me ajuda aí, ele me ajudou. Quando nós estávamos gravando a fita, aí colocamos plenitude, mensagem do poder de Deus. Só até aí, plenitude. Isso aí, mensagem do poder de Deus. Aí ficou na fita. Foi aí que nasceu plenitude. Não vida, plenitude, mensagem do poder de Deus. A igreja não estava emancipada ainda. Porque até então nós estávamos ainda debaixo das mãos do pastor Manuel Antônio Ribeiro. Aí o pastor, quando chegou lá, que ele viu, ele falou, rapaz, não sei como tu conseguiu construir, eu não sei como aconteceu isso. Rapaz, eu não mando... Eu costumo dizer que quando a gente sabe como aconteceu, é porque foi a gente que fez. Agora, quando a gente não sabe explicar, é porque foi Deus. Foi Deus, positivo. Deus. Aí daí, Fernando, o pastor falou assim, olha, eu vou... Aí me surpreendeu, mandou, na época até então, o pastor Daniel foi o representante do pastor para dar a emancipação da igreja.
Então, quando ele chegou, que anunciou, no dia do culto, a igreja lotada, né, que era no porão, falou assim, a partir de hoje, o evangelista Reinaldo da Silva passa a assinar como pastor presidente da Assembleia de Deus em Parque Boa Sorte. Rapaz, o pessoal só voltou a levantar o banco na cabeça. Aí todo mundo aplaudindo, foi uma coisa assim tão bacana, sabe? Tão espontânea, marcante. Aí não tínhamos dinheiro para construir e tal, aí dinheiro, quer dizer, tanto para construir, mas depois começou a entrar o dinheiro, nós construindo, convocando as pessoas para construir. Fernando, eu quero dizer a você o seguinte, não existe lugar, a igreja não se abre, a igreja ela nasce. E a igreja nasceu ali dentro, embora fomos muito injustiçados, até por questão, porque eu estou te falando que a maior guerra é a guerra interna, não é a externa. Às vezes já não chega o Satanás que te perturba o tempo todo, ainda tem crente que dá lugar. Tem crente que tem prazer de deixar ser emissário do diabo. E, infelizmente, essas pessoas também fazem parte. Elas fazem parte, do propósito, né? Do propósito, é isso aí. Então, a igreja começou a crescer e tal, eu sem malícia, sem maldade, graças a Deus que eu não carrego no meu coração malícia, maldade, para ninguém. Não existe isso no nosso coração, nem dos meus filhos. Que como é que meus filhos se tornaram obreiros? Porque nem eles mesmos queriam, na verdade, exercerem esse papel de obreiro. Por quê? Eles já viam, o pastor Rafael estudou, se formou, fez faculdade, advogado. O Otiniel fez também um curso, na época não seguiu em frente, porque ele parou, preferiu seguir outro caminho. E o Júnior também, que veio na área dele, ele tem a sua área, a sua visão. Bom, aí, conclusão. Aí eu pensei comigo, poxa, meu Deus, como é que vai ser? Diante de tudo que a gente vinha vendo acontecendo com a igreja, que eu comecei a ir, nós tivemos uma oportunidade, um dia o pastor Rafael estava pregando no culto de jovem, não sei se você se lembra, pastor Rafael, que você estava pregando a igreja muito cheia de jovem. Felipe, que coisa, Felipe. O Rafael estava pregando, aí foi batizado, rapaz, 5 pessoas com o Espírito Santo. E o Rafael Niel se levantou de lá, marchando, veio marchando. O Niel é profeta. Só que ele deixa a pessoa meio doida, porque ele entrega um negócio duro. Quando o negócio, eu fico até com medo dele, às vezes, que ele fala na frente assim, ele fala na cara. Esse negócio não, ele é pesado, ele é profeta. Aí ele pegou, chegou, colocou a mão no meu ombro e disse assim, te prepara, meu ungido, porque eu vou te levar para o outro lado do mundo, não foi? Foi. Eu vou te levar. Rapaz, eu nem sabia, tu vai do outro lado do mundo, esse menino tá de zoeira. Que esse menino tomou? O que ele arrumou? Ô, Fernando, e todo mundo falando, rapaz, Jesus está voltando. Eu pensava assim, por que Jesus está voltando? Rapaz, o Tiniel profetizando? Forte. Aí o pessoal falou, Jesus está voltando, o Tiniel profetizando. Rapaz, demorou aproximadamente aí, eu acho que uns 6 meses, né? Mais ou menos. Ô, apóstolo, agora eu vou falar um negócio. Diante de tudo que o senhor falou aí, sobre os sinais que Deus operou através da sua vida, né, no processo ali de início ali da igreja, da plenitude de vida, aquela construção toda, eu fico pensando, se o senhor tivesse o coração voltado para isso, eu estava milionário morando na Alphaville aí, com mansão tudo. Não, tinha muito dinheiro. Porque é aí que a gente consegue identificar quando é a mão de Deus, quando o Senhor está de frente do projeto, quando o Senhor está de frente da obra, porque as pessoas são muito enganadas hoje, né? Por falsos profetas e por falsos milagres, porque o demônio faz milagre. A Bíblia diz, se eu não me engano, em Apocalipse 16:14, que existem demônios operadores de sinais. Com certeza. Então, o diabo faz milagre. E as pessoas são muito iludidas com isso. Então, qualquer profeta que tocar a mão e fizer um paralítico levantar, acha que é um homem de Deus e começa a dar o dinheiro e tu fica rico da noite pro dia. E do nada, tu tinha um Corsa, daqui a pouco tu tá andando de Mercedes, né? E as pessoas se aproveitam disso, da fé das pessoas e brincam com isso, né? As pessoas veem revelação aí entregando CPF, tudo, acham que tudo é Deus. Esquece também que existem espíritos de adivinhação, muita gente enganada. E a gente vê que Deus estava de frente para esse projeto, que era uma coisa, até hoje, algo sério e sólido, porque em nenhum momento o Senhor usou disso para se beneficiar. Muito pelo contrário. Tudo que o Senhor foi abençoado, carro, casa e tudo mais ao longo do caminho, o Senhor foi colocando no altar. O senhor contou isso hoje cedo, que o senhor ganhou uma Mercedes, uma van, né? Foi uma van de 140 mil. O senhor vendeu
para terminar a construção. Investimos. Meu Deus, isso é assim... É porque você... algumas pessoas, alguns amigos, entre aspas, né, que o amigo, eu acho que o verdadeiro amigo não fala coisas como essa. Reinaldo, você era para estar milionário, cara. Você era para ter uma cobertura, era para estar... sabe como é que é? Enfim, eu na verdade, Larissa, eu tenho a minha consciência... tranquila de um dever cumprido. Por quê? Quando você falou das pessoas serem curadas, eu recebi muitas ofertas. Na verdade, assim, pessoas que se abriram. Você podia aproveitar da pessoa. Porque a questão do evangelho não é você se aproveitar das pessoas. Porque uma pessoa no desespero, ela faz qualquer coisa. Tinha pessoas de condições que é lá dentro, né, meu filho? Isso. Que encostava o carrão lá dentro. Rapaz, ninguém tinha celular naquela época. Eu ganhei um celular do tamanho desse microfone aqui. Era o único pastor que tinha celular lá dentro. Mas então eu tinha que ir lá pro monte para poder falar. E botava o celular no... Alô! E orava pelo povo. Porque então havia possibilidade de a gente manipular tudo isso e levar para um outro caminho. Mas nós, graças a Deus, nós temos a consciência tranquila com relação a isto, entendendo? Perfeito não somos, mas procuramos buscar a perfeição. Aí, Fernando... E continuando a história ali do pastor Manuel Antônio Ribeiro, né? Quando ele chegou lá, ele anunciou que o senhor era o pastor presidente local daquela igrejinha. Isso. Né, que estava nascendo. Pra gente continuar nessa linha aqui. Aí quando ele deu o anúncio, a igreja... Explodiu. Aí explodiu. Só que eu procurei o pastor e perguntei para ele, pastor, a gente bate palma lá, pode bater? Ele falou, rapaz, agora você é o presidente. E se você é o presidente, sem problema, pode bater palma. Pastor, olha, tem um rapaziada que gosta de jogar uma bola e tal, gosta de bater uma bola e tal. Mas só que ficou alguns irmãos naquela época que ainda guardava esse rudimento, né, do tradicionalismo, do legalismo. Aí eu levei todo mundo pro sítio do Nildo cedeu o sítio. Pra quê, meu irmão? Aí os irmãos jogaram bola, mergulhei na piscina e tal. E quando chegamos... quando chegamos gente que estava ali comigo curtindo, comeram churrasco, foram abençoados. Aí, rapaz, voltou, teve uma reunião aí, Deus usou o Camilo, falou assim, eis que eu te digo, meu servo, vai passar um vento, vai levar muita gente, mas esse mesmo vento vai trazer muita gente. Aí um irmão chegou e falou, apóstolo, eu estou indo embora. Gente boa, cara que eu gostava pra caramba. O senhor abriu a porta da igreja, largou a porta. Agora a igreja é porta larga, os irmãos usam bermuda, joga bola. Até o senhor estava jogando porta bola. Larga, eu falei, meu Deus do céu, o que eu arrumei da minha vida? Olha o problema que eu arrumei. Então, justamente, são pessoas que ela não entendem, isso é religiosidade. Mas vamos lá. Aí, quando o Rafael, depois da emancipação, o Rafael pregando já a palavra de Deus, né? Me lembro, o primeiro terno novinho dele que ele ganhou. Cara, aquilo foi fantástico para mim, que o pai não se alega, né, Rafael? Pastor Anderson fez um bolo de chocolate pra aquele óculos fundinho de garrafa. Pastor Anderson Bravo. O pastor Anderson Bravo fez um bolo de chocolate. Porque esse cara é apaixonado. Ele é tão apaixonado por chocolate que ele dormia com um pacote de biscoito de chocolate debaixo do travesseiro. Enrolava e enfiava debaixo do colchão. Pacote de biscoito de chocolate. Porque tinha dois irmãos para dividir, né? Não queria que guarda. Escondido. Então... Aí, meu amigo, eu fiquei ali esperando aquela questão da viagem. Aí o telefone um dia tocou, né? Nós estávamos muito endividados, negócio da obra e tal. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Porque eu estou cortando assim, porque é muita coisa que fazem parte da história, dessa construção. Como é que nós conseguimos chegar no Recreio? Tudo isso é um caminho. Como é que nós conseguimos aqui, lá, acolá? Então nós temos um caminho. Esse caminho não teve atalho. Nem desse caminho eu não tenho nada que pese a minha consciência. Alguma coisa que eu possa falar assim, poxa, Larissa, aqui... eu vacilei aqui, dei um mole. Você tem que falar. A verdade tem que ser falada. Até porque Deus nunca escondeu, nem o pecado de Davi, Deus não escondeu. Para contar a história de Davi, você vai ter que lembrar, Davi foi um grande homem, Davi foi um grande guerreiro, mas tu vai lembrar que Davi não foi sem vergonha. Davi também fez as besteiras dele. Então essas besteiras, ficou escrita lá para que Deus apontasse, Deus falasse, olha, procure não errar aqui. Exatamente. Davi foi um grande homem, mas errou aqui, então procura vigiar. Que você deve aprender com o erro dos outros. Você não deve aprender, não, eu vou aprender com isso, não, é com o erro dos outros. Aí, moral da história, aí eu viajei, aí chegou o telefone, tocou e tal, o camarada no telefone veio, Larissa, 0000, e eu e minha mulher estávamos indo para negociar o terreno que nós tínhamos pego para a igreja. Aí estava devendo meu carro com 4 prestações atrasadas, busca, apreensão, falei, loucura, velho.
Aí o carro, quando tocou, falei com a mulher, a minha mulher, amor, aqui é 0000. Eu falei, desliga isso aí, rapaz. Ela falou assim, não, é um magnata que tá querendo falar. Magnata? Eu falei, rapaz, desliga isso aí. Desliga isso aí. Isso é problema, isso é coisa de dívida aí, cobrando a gente. Rafael. É trote. É trote. Aí, pô, que tocou de novo, aí caiu o Magno. Alô, rapaz, sou eu, pastor. Eu tô aqui no Japão. Aí o rapaz, calabaixa, aí comecei a falar mistério aí, rapaz, na hora. Rapaz, aí ele começou a falar mistério de lá, e eu de cá, né? Aí eu parei o carro, rapaz, não fui nem mais lá onde eu ia pra fazer a negociação, porque eu parei o carro na hora, assim, ele começou a falar em mistério lá, eu de cá também, glória, glória a Deus. Aí eu falei, rapaz, eu gravei um DVD, como é que eu faço para mandar uma fita? Não tinha DVD. Essa fita para você de mensagem aí pro Japão, ele falou assim, me lembro até hoje que ele disse, não, o senhor não vai mandar a fita, o senhor vai vir aqui no Japão. Uau. Eu já fiz uma agenda para o senhor pregar aqui no Japão. Olha, aí você vai pregar em Tóquio, vai pregar em Manaus, vai pregar em Nagoya, vai pregar em Osaka. E eu preguei, rapaz, nas maiores igrejas lá, o cara falou, sabe quem já prega aqui? Gilmar Santo prega aqui, Napoleão Falcão prega aqui, maior igrejão velho. Eu falei, rapaz, parece um sonho. Só que quando eu viajo, essa foi a profecia que o Otiniel tinha profetizado. Aí eu fui, então... Só para explicar, o Otiniel é um dos filhos do apóstolo, tá, gente? É o do meio, né? É o presbítero Otiniel, é o do meio, não, que é o mais velho. É o mais velho, é o mais velho, é um dos filhos. O apóstolo tem 3, né? Que o primeiro é o presbítero Otiniel. É isso aí. O pastor Rafael e o pastor Júnior. Então, só pra o pastor Júnior, pastor... refrescar a memória aí do pessoal para as pessoas entenderem. É isso aí. O Otiniel é o meu filho, é o primogênito, a presbítero, hoje é responsável pela igreja lá em Lote 15, que está junto comigo, ao meu lado ali, não é? E o pastor Rafael, que é o primeiro vice-presidente da igreja, que também hoje dirige aqui a igreja aqui na Vargem Grande. Então, mas vamos lá. Aí eu fiquei no Japão 3 meses, aí eu pregando lá na igreja, depois eu fui chamado para fiquei aproximadamente depois mais 3, mais 2 meses, fiquei lá quase 9 meses ali, 8 a 9 meses, calculadamente. Nossa, porque depois eu atravessei para os Emirados Árabes, junto com o Magno mesmo. Aí o Magno, aí eu estava corando com ele num lugar, né, frio pra caramba, muito frio. Foi aí que nasceu a visão da águia. Aí nós estávamos orando, rapaz, eu tava gelado, eu tava encarangando, sabe? O cara vai encarangando que o dedo vai querendo ficar assim, né? Aí eu abri o braço assim, né? Eu abri os meus braços assim, né? E comecei a orar, eu tava com sobretudo, né? Orar, e eu descia correndo, né? Do monte, correndo assim, é como se eu estivesse voando e glorificando a Deus. E o Magno também orando e correndo, e eu correndo ali com os braços, aí Deus falou comigo, foi aí que Deus falou comigo. Não existe limite para quem voa alto. Não tem limite. Ali nasceu a visão da águia. Uma igreja que tem visão de águia, que ora pela família. Aí, conclusão. Aí ele falou assim, corre, vamos correr. O Magno corre pra caramba, o cara aproveita o rapaz esquentado frio, né? E ali a gente orando. Meu irmão, que coisa tremenda. Eu me lembro como se fosse até hoje, né? Então, eu fui pra casa dele e tal, aí eu fui pro meu quarto. E lá no quarto, Deus falou comigo sobre... A igreja, era ministério, Assembleia de Deus, Plenitude de Vida, com visão de águia, que ora para sua família. Só que não era apostólico, até então não era apóstolo, né? Eu fui consagrado pelo reverendo Gessé Maurício, que é o filho do pastor Túlio Barros. Foi ele que me ungiu apóstolo. Mas aí quer dizer, por que a águia? Por que essas logos que é amarelo, azul e branco, né? Então, o azul, ele verdade, não tinha pensado porque nas o amarelo. O amarelo, ele tem um significado do ouro. Ouro. Uau. É ouro. O branco, as 3 asas brancas, tem o significado da pureza, na santificação. Santificação. O amarelo, o ouro... O branco, ele tem um significado da santificação, pureza, né? Santificação, e o azul, justiça. Uau. O azul, justiça. Então, ali tem um porquê essas cores. Não está ali por estar. Essas cores não estão ali simplesmente porque eu achei bacana, vou colocar, não. Ela tem um propósito. Uau. E a águia é um propósito, por quê? Porque a águia ela é um animal
que é o seguinte, ela não se alimenta nem com resto de comidas, ela vai atrás da sua própria presa, ela mesmo faz a sua caça, e a águia tem um período, senão se você estudar um pouco... Voa acima da tempestade. Voa acima da tempestade, isso aí, voa acima da tempestade, ela faz da tempestade o seu carro. Ela se lança, é o único animal. E o senhor sempre viveu ali, eu lembro disso, né? Porque acompanhei, dentro de Parque Boa Sorte, um lugar muito limitado. Tem então muita coisa eu não conhecia, vim conhecer depois que a gente começou a sair mais. Mas mesmo sem conhecer, mesmo sem o senhor conhecer outros países, o senhor sempre teve essa visão de excelência. Sempre tive. Sempre profetizou melhorias para o bairro. Sempre profetizou que a igreja seria uma igreja grande, tanto que o senhor falava sobre 2.000 almas, né? E já foram muitas pessoas muito mais, que já foram batizadas. Muito mais. Poxa, já passou. Você falou que eu nunca tinha visto uma família de anão se batizar, e o senhor batizou uma família Eu batizei de anão em São Paulo. Eu tenho as fotos lá, batizei uma família de anão. Acho que poucos pastores já batizou anão. Eu batizei anão, uma família de anão em São Paulo. Tem gente, a foto. só pra gente explicar, a gente tá rindo porque sou engraçado, mas nenhum preconceito, nenhuma tolerância, nada disso. E até porque o reino de Deus ele é inclusivo, né? Então, o evangelho é universal, é para toda a tribo, para todo tamanho, até porque eu sou gigante, então tá tudo certo. Mas que é engraçado vai ter uma família de anão, foi ótimo. Se você perguntar qual pastor que já batizou anão... Por isso a visão de águia, eu tava falando que o senhor sempre teve essa visão mais para frente. Isso. A forma que o senhor se portava diante da realidade que a gente vivia era sempre um diferencial. Eu me lembro que às vezes o senhor ia na escola, na reunião de escola, e o pessoal achava até que o senhor era rico. O senhor sempre andou muito bem vestido, não por arrogância, mas por entender que realmente a mudança ela tem que começar na mente, né? A nossa mudança tem que ser na mente. E não é o lugar que tem que ditar o que você vai ser, o teu futuro. Na verdade, é a promessa que você tem, e o senhor sempre deixou isso muito claro. Por isso essa visão da águia, né? Eu sempre olhei por esse lado. Sim. Tudo que a gente fazia na igreja, quando o senhor pedia, eu vi os obreiros falando, gente, tem que ser com excelência, porque o pastor pediu. Hoje o senhor está muito mais tranquilo, quem acompanha sabe. Pegando mais leve, né? Não, na época ele era meio brabo, Era. Eu lembro. Tem pessoas que, poxa, na época era meio brabo. A Luciene dava um tapa na mesa. Dava um grito. Era meio revoltado. Mas aí o povo ia embora, não, o povo ficava. Hoje em dia o povo não aguenta, não. Mas a revolta dele era realmente por exigir essa excelência, né? Essa dedicação naquilo que a gente fazia, que realmente tinha que ser com dedicação, tinha que ser uma coisa bonita. O senhor nunca aceitou uma coisa de qualquer jeito, de qualquer jeito, não. Forma. A obra de Deus não pode ser feita. Para fazer, tem que fazer bem. Isso aí. Isso aí. E pode falar, A palavra de Deus diz que ai daqueles que fazem a obra de Deus relaxadamente. Não pode ser feita de qualquer maneira, até porque nós estamos tratando-se de algo que é obra de Deus, e Deus confiou a nós essa responsabilidade. Então, eu tive essa visão. Agora, Larissa, a questão de eu estar dentro, como ele falou, sobre a questão da cultura, né, a mente, né? Eu falava da África, abrimos igreja na África, né? Construímos o templo na África, lá em Gana, mandamos dinheiro para ajudar lá, né? Porque assim, apóstolo, só para dar um adendo, né? Quando a gente fala sobre a localidade que a gente estava e a visão que o senhor tinha, é importante a gente explicar como é que era a área lá. A igreja foi construída dentro de um lixão. Uau. Um bairro chamado Bacia, um lugar muito pobre, a rua esburacada, sem saneamento boca básico, de fumo na rua da igreja, vala correndo na porta das pessoas. Vala aberta que era assim, não tinha saneamento básico. Hoje não. Só matava porco na rua pra comer. Porco na rua. A criminalidade era explícita. Né? O morro da frente da igreja era um cemitério desse contexto aí que a igreja foi construída. Porque tem muita história aqui, Fernando, que envolve a nossa igreja. Eu creio assim, tem pessoas que não respeitam a história. Uma das coisas mais injustas que eu penso é o seguinte: tem um camarada aí outro dia inventando que tem que reformular a Bíblia. Esse cara tá louco, rapaz. Esse cara me endoidou. Ele já se acha o dono da verdade, tanto que ele quer o que já vem sendo pregado há tantos anos. Então agora vai reformular. E a Bíblia diz, ai daquele, porque já está escrito que aumentar ou tirar. Então, está escrito, ai daquele, sua parte será no lago de fogo. Esse já está condenado. Não adianta pregar a palavra de Deus e depois naquele grande dia ser reprovado. Então,
essa visão de crescimento. Nós viajamos para lá, para o Japão, voltei, né, e aí nós construímos a igreja, demos uma... Foi aí que adicionou a visão de que era Assembleia de Deus, Ministério Plenitude de Vida, uma igreja que ora pela sua família. Pela sua família, isso. Quando o senhor retornou do Japão, aí entrou a Águia. Uma igreja com visão de águia que ora pela sua família. Pela sua família. Pode ver que essa logo é única, essa aí é uma exclusiva, uma logo exclusiva. Porque nós tínhamos uma águia aberta no fundo da igreja, não, uma águia grande pra caramba. Eu acho que eu peguei isso. Então, queridos, é parte, assim, eu creio que esse é o tempo, né, que Deus tem nos dado a oportunidade. Eu sentei aqui e quando eu sentei eu ouvi uma voz do Espírito Santo que disse assim, ó, o vento venta, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos do Espírito. Então a sua vida, Larissa, a sua vida, Fernando, a sua vida, pastor, a vida do Felipe, olha onde Deus nos trouxe, olha o que Deus está fazendo através de vocês, através de nós, porque na verdade quando a nossa história, ela como é que se diz assim, ela causa fé nas outras pessoas, isso para nós é muito importante, não é? Você contar a sua história. Você vai perguntar ao camarada, como é que você começou? Ele vai ter que mentir, porque como é que... história, ela impulsiona as pessoas. Justamente, como é que você construiu essa casa? Rapaz, então, você não, tem que... assim, eu quero uma casa igual a sua. Você tem certeza? É isso aí. Porque o processo quero ter uma casa igual a esta. É disposto a pagar o preço que eu paguei para ter essa casa? Positivo, é isso aí. Aí não que está. Valor, né? Então, Fernando, foi dado a resposta para você a respeito da questão do crescimento. Como surgiu essa visão, os fundamentos, né? Os fundamentos. Como começou. A minha mãe também, a missionária Denancy, que sempre esteve ao meu lado, me dando o maior apoio, que sempre orou. Minha esposa, a Bispa Ana, ela, rapaz, é uma mulher encantadora. Ontem eu vou até falar aqui alguma que eu cheguei em casa, ganhei uma Alexa, né? Aí eu falei, eu ganhei a Alexa, eu falei assim, aí eu cheguei correndo, falei, amor, que eu fiz pra ela um negócio de um peixe, né? Que a gente são parceiro, né? Aí eu coloquei na Alexa assim, Alexa, canta aí a música do Roberto Carlos, corro demais. Aí começou, né? Aí minha neta, cara, a minha neta, 21 anos, não conhece essa música não, né? Corro demais só pra te ver. Aí ela lá do outro lado, ela gostando, ela assim, corro demais. Lindo. Então... mas muito bom demais, cara. É bom demais. Aí a gente vive assim, tá entendendo? Então ela foi uma mulher sempre que sofreu. Era uma mulher que ela pegava a marmitinha dentro da casa da patroa, que ela tomava conta, que ela era técnica de enfermagem. Então ela tomava conta da Hugo Bulgaricin, parente do pessoal da Hugo Bulgaricin, que ela fazia lá aquele acompanhamento. Ela levava comida, sabe, na marmita, o restante da comida, e levava, a gente comia. Ela trouxe, poxa, aqui as crianças ficavam tudo feliz, né, com aquelas coisas que chegavam. Então existe toda uma história que, na verdade, Larissa, a gente não pede às pessoas para que respeitem o que, na verdade, pelo menos saia do caminho. E se não quer respeitar, então sai do caminho, vai para não ser para outro lugar, né? Vai arrumar um problema lá com não sei com quem lá, para lá. Não pode ajudar, não atrapalha. Se não atrapalha, então... Essa é uma visão que com muito a justiça, com muito amor, sabe? E eu creio que Deus, ele é tão justo que ele não deixa você perecer. Então Deus não nos deixou perecer. Larissa, olha, nós acreditamos, realmente, meus filhos estão aqui, ninguém melhor do que eles, eu acho que ninguém melhor do que eles para dar testemunho da nossa vida. A minha esposa, que é aquela que dorme comigo todos os dias. Esses dias eu falei para minha mulher assim, amor, eu saí daqui meio cansado, uma terça-feira, né, fui para casa, aí na quarta-feira eu estava muito cansado, aí ela chegou, foi fazer, entre elas, né, que ela está fazendo lá na igreja. Ela falou, rapaz, você está bem? Eu falei, se estou bem, minha neta. Falou, se o senhor está doente? Eu falei, estou muito cansado. Aí depois eu perguntei, amor, você me acha forte? Ela deitada, ela sentou na cama, falou, o quê? Cara, Reinaldo, você me perguntar isso, olha, você é uma tora. Porque você conseguiu criar teus filhos, tua família. Ela disse, você conseguiu diante de tudo que você passou. Eu vi, eu sou testemunho ocular. Como o João disse, eu sou testemunho ocular dele. Eu toquei nele, eu toquei na verdade. Foi o João que falou, o apóstolo João. Eu vivi, eu toquei na verdade. Eu sou testemunho ocular. Então, testemunho é aquele que está com você todos os dias. É aquele que está ao lado, caminhando ali. Então, a minha família sempre caminhou lado a lado, aprendi muito, né? Na verdade o próprio tempo ensina que
como que nós devemos tratar a noiva do Cordeiro, porque a noiva tem um dono, a igreja tem um dono. Eu não sou o dono da igreja, sou apenas um dispenseiro, né? Eu tenho uma família para tomar conta. Até então, porque eu disse ontem a Rafael, falei, Rafael, Jesus disse, ama sua mulher assim como... Cristo amou a igreja. Então não é para você amar a igreja, deixa a igreja que Deus ama. Agora você ama a tua mulher. Falei, forte. que às vezes o cara deixa de amar a mulher, vai amar a igreja, pô. É isso aí. Aí casa com a igreja, que já tem dono, cara. É verdade. Então, esse descontrole, esse desnível, falta desse enquadramento, desses princípios que, na verdade, causam todos esses conflitos que nós vivemos hoje. Mas o Ministério Apostólico Plenitude de Vida tem o seu espaço, que Deus tem um espaço para todos nós, né? Que eu admiro muito os grandes líderes que eu tenho hoje, grandes líderes, como o Bispo Macedo, que eu tenho por esse camarada uma admiração muito grande, e muitos outros pastores, como Silas Malafaia, que é um cara, um guerreiro, um lutador, que representa hoje os demais, ele representa praticamente, é um cara que fala, um camarada que hoje ele está aí, a gente deve agradecer a Deus e orar por todos eles. Erro tem, falha tem, quem não tem, qual é o pastor? Mas também não são pastores que começaram direito, que nunca derrubou ninguém, que você sabe com certeza, então, que tem uma história, né, que vem lá de baixo, né? Então a gente vem também lutando. Larissa, eu tenho certeza que vocês que são jovens, que hoje estão fazendo parte, como Felipe, outros pastores jovens que serão também separados a este ministério, vão realmente levar essa semente. Amém. E fazer com que seja realizada essa visão de crescimento no reino. Então, muitas outras coisas que teríamos, uma hora vou voltar, claro, amém, com certeza vocês estarão aqui, eu vou estar acompanhando, mas milagres financeiros, né? Fernando, milagres financeiros, eu nunca, olha, você acredita que eu lá no curso do seminário, quando eu estava, me lembro muito bem, pastor Rafael, que todos os pastores chegavam lá tudo arrumadão, bonitão, com aquela mala prata, que se usava muito aquelas malas, né? Que usava, né, com a Bíblia, a maleta. E eles achavam isso o máximo, né? A gente olha e fala, meu Deus, quando passava os pastores com a maleta, né? Tinha uns que estavam com a maleta cheia de problema. Nada ali dentro. Cheia de problema. A maleta cheia de problema. A vez estava vazia, a maleta cheia de problema e confusão ali dentro. É verdade, é verdade. Tudo bem, mas eu olhava assim, né, cara, aquelas maletas, e eu olhava os caras depois, na hora da comida, eu tinha que encarar lá para pegar uma comidinha, um cachorro quente para Ana, que ficava lá a gente comia junto dentro do não, alojamento, que tinha um alojamento, eu ficava um pouquinho, que ela tava barriguda do Rafael. Aí eu estava grávida do Rafael. Aí eu levava, a gente comíamos ali, aí tal. Mas eu descia, falava, amor, vou descer. Que aí eu queria ver os caras conversando, que os caras cheios de sabedoria, pô, esses pastorzão lá, falavam, tem que ficar lá no meio também. Aí eu dava a volta, pegava um palito, botava o palito na boca para fingir que eu tinha comido lá do restaurante também. Eu chegava com um palito assim, falava, os camaradas, pô, ele veio do restaurante. Nada, pô, quando eu tinha comido lá o cachorro quente lá, mano, tava no meio deles lá. Eu creio que Deus, cara, Deus olha isso, eu penso assim que Deus, ele olha para você, as coisas que você faz, que são loucuras aos olhos dos homens, mas diante de Deus não. Isso é o que está dentro do teu coração. Deus. Não é verdade? Assim, verdade. Tipo, você não ter um carro e você comprar a chave, você ficar com a chave do carro, aí Deus, pô, ele comprou a chave, ô meu filho. Tá vendo além, né? Eu vou dar o carro para ele, porque ele está com a chave, é loucura, né? Porque, na verdade, são coisas que... São coisas que, o Larissa, o Fernando, uma das coisas que eu vou dizer a vocês dois, vocês são jovens, vocês são recém-casados, né? Tem uma estrada muito longa pela frente, eu acho que nunca, eu creio assim, quando nós recebemos a cobertura de um líder espiritual que sabe o que é a família, hoje eu tenho um respeito muito grande pelo pastor Manuel Antônio Ribeiro, porque eu vi ele quando jovem, de 27 anos, o cara casado, hoje casado com a mesma mulher, e é um cara que está ali, cara, eu vi tantos problemas acontecer com eles para que ele, na verdade, viesse bombardear aquela família. Mas ele sempre priorizou a família. Então, ele é o cara que pode me dar conselho. Eu quero descobrir o cara para me dar conselho, não, o camarada para sentar comigo e falar, peraí, tem saída para isso? Tem, pô, se teve para ele, tem para mim também, na verdade, se teve. Então, o que eu digo a vocês, não tem uma estrada muito longa pela frente, tem muita estrada para caminhar, Felipe também, né? Tem uma estrada muito longa, Felipe, né? Claudeci,
É Claudeci. Volta em si. Volta em si, ele deixa, ele fica calado. Quando ele fica calado, ele não vai falar nada. Pode falar, Varão. Pode falar, Varão. Ele falei, fica calado, ele tá calado, ele só balança a cabeça, ele concorda. Coitado. Claudeci, ele tá assim, ó. É pra falar, Volta em si. Então, queridos, eu quero... Só melhor chamar de Val. E hoje o pastor Rafael, o que acontece? O pastor Rafael, ele veio aqui para Vargem Grande, né, como diácono na época, era diácono ainda? Eu já era evangelista. Já era evangelista. Então, ele veio como evangelista aqui para Vargem Grande. Na época, até então, a igreja começou. Na época, a igreja começou porque nós tínhamos sofrido uma certa situação desagradável com relação ao ministério e nós estávamos sofrendo muito com relação a tudo. Eu não tinha mais, assim, o maior investimento que se faz, Fernando, para mim ainda hoje é em pessoas. Eu não vou deixar de investir em pessoas pelo fato de outras pessoas não terem se comportado como deveria. O senhor citou o pastor Rafael. Aí já nasce também o pastor Rafael. E positivo, aí nasceu o pastor Rafael, ele já te acompanhava, ele já te seguia, né? Já. É como se fosse o Eliseu ali. Isso. Então, dentro dessa história, o senhor já está citando o nome do pastor Rafael, já nasce o pastor Rafael. Aí já dentro desse gancho aí, eu queria já também perguntar ao pastor Rafael, como surgiu esse desejo, esse sentimento de ser pastor, como surgiu a sua jornada? Queria que você contasse, pastor Rafael, um pouquinho dessa trajetória, as dificuldades que você acompanhou, vendo ali de perto, que seu pai enfrentou também. É muita história, gente, é muita história, que é muita coisa que não dá para se resumir, às vezes, em 2 podcasts, né? Em 2 horas de podcast não dá. Mas surgiu o pastor Rafael. Eu queria que o pastor Rafael contasse um pouquinho da sua jornada, como foi, aonde brotou esse desejo. Eu acredito também que foi muitos desafios. Sim. Que o pastor Rafael era novo ainda, né? O apóstolo falou que ele era diácono, era novo, tinha quantos anos? Eu tinha separado ele recém-evangelista. Né? E tinha quantos anos? Ele tinha aí uns 22 anos. Então, foi uma jornada aí de muitos desafios. Sim. Eu queria te ouvir, pastor Rafael, contando um pouquinho dessa trajetória, dessa jornada. O apóstolo vai dar continuidade e o pastor Rafael vai dar sequência na história. O Rafael, ele não dirigia, ele cantava no louvor, né? Ele começou cantando no louvor, ajudando aos jovens, né? Ele canta bem, tá, gente? Liderei o grupo jovem, já cantei, agora a garganta também. Liderou o grupo jovem, ele gostava de ministrar louvor. Então, só que o que acontece? O Rafael casou e, na verdade, ele estava assim, amadurecendo, né? Porque é muita responsabilidade de um jovem se assumir, exercer a função pastoral. Mas, enfim, aqui em Vargem Grande tivemos assim um problema e na época ficou o pastor Gomes, a igreja tinha aí uns 20, 30 membros aproximadamente. Na época eu dirigia um culto de libertação às terças-feiras, que o pessoal vinha, muita gente na época, mas membro mesmo, que tinha ali firme. Então, eu chamei o obreiro que estava na época, numa situação meio desagradável, me chamaram, conversaram comigo, o obreiro pediu, o obreiro entendeu que ele deveria sair, ele foi para o local onde ele ia morar, em Caxias. Então eu chamei o Gomes, falei, Gomes, assume a igreja, vê aí. O Gomes estava com um problema de saúde, ele falou assim, não, bota o seu filho como primeiro dirigente e o senhor vem por trás, eu venho do lado dele. Foi aí que Rafael veio para aqui em Vargem Grande. Só que eu falei para o pessoal, olha, ele não é pastor, quem vai fazer dele um pastor é vocês. Foi o que eu falei para a igreja, vocês que vão fazer dele um pastor. E na verdade ali nasceu o pastor Rafael, que hoje até então é pastor, primeiro vice-presidente também de todo o ministério, né? Aí agora eu quero passar para ele a participação, né? Isso para que ele possa, foi para poder... Um pequeno detalhe, o apóstolo, né, tinha comentado até com a gente que o senhor tem uma célula mais tarde, né, para participar. Tem lá na Baixada, a gente está aqui em Vargem Grande. Então, o tempo de trânsito daqui para lá é mais ou menos 1 hora sem trânsito, né, com trânsito 1h30. Então, se vocês verem aí a necessidade do apóstolo no percurso, enquanto a gente está conversando, ter que se retirar, não fiquem preocupados, é porque ele tem um compromisso, mas a gente continua aqui com o pastor Rafael e depois encerra, se for necessário. Se não, a gente consegue acabar com todo mundo junto, tá? Só para avisar vocês, porque ele tem compromisso. Eu tô de carona com ele. Então não dá. Então vai ter que ficar aqui, apóstolo. Fica aqui com a gente. Mas enfim, gente, semana passada, no primeiro episódio, eu contei um pouquinho do meu início do entendimento do chamado
ministerial, né? Na fase que eu passei, o testemunho que eu tive do hospital. E depois disso eu sempre estive muito próximo a ele. Tudo isso que ele contou, algumas coisas foi pulado, obviamente que não daria tempo para contar detalhes, mas tudo eu acompanhei muito de perto e ele me fez ser uma pessoa apaixonada pelo reino, apaixonado pelas coisas de Deus. Sempre vi esse bom exemplo do meu pai, não de um pastor que pregava de uma forma extraordinária, mas um homem que tinha vida com Deus, que tinha vida no altar. E eu aprendi muito vendo, acompanhando e junto com ele, né? Então, quando houve alguns problemas, que também não deu tempo de ele contar, né? Mas o ministério passou por alguns rachas. Rachas, isso aí, positivo. E aquilo né? Aquilo me machucou demais. Foi um período da minha vida também que eu precisei ser moldado, ser tratado. Deus me tratou nessa questão. Graças a Deus hoje eu sou livre, não tenho nada no meu coração, não guardo nada. Estou liberto disso, graças a Deus. Mas aquilo também despertou em mim o desejo de estar mais próximo a ele, pegar para si. Porque pastor nunca quis ser. Sempre fugi, nunca quis ser pastor. Tanto que quando ele me nomeou pastor, foi sem eu saber. Foi de surpresa, né? Foi. Agora que eu lembro, a minha nomeação pastor foi no recreio. Foi. Porque eu me lembro que o Senhor chamou e falou, o evangelista Rafael agora vai ser nomeado ao ministério pastoral, e aí a igreja toda levantou, batendo palma, aquela coisa toda. Foi uma coisa também. Uma festa. Foi um momento muito marcante, emocionante, né? Ele marcou realmente o início do meu ministério pastoral. Então a igreja confirmou e eu olhei para Bruno olhou para mim. Não tinha pra onde correr, pastor. Não tinha pra onde correr. A igreja confirmando. Né? Eu novinho, porque eu nunca quis o cargo, mas eu queria dividir a carga com ele. Então, fui auxiliar de trabalho, fui diácono, fui líder do grupo jovem, dirigi os trabalhos do jovem. Comecei um trabalho lá na Baixada, eu tinha 17 anos, chamado Arraiar Plenitude. Primeiro Arraiar que eu fiz, na época quem estava aí na mídia era o grupo Promises e o grupo Elas. Lembro do grupo Promises. Aí eu contratei os dois, peguei uma folha de ofício, saí pela rua pedindo patrocínio, pedindo ajuda nas lojas, batendo de porta em porta. Legal, Conseguimos fazer o evento e eu me lembro que o Gil, na época, até hoje, a gente ainda tem contato, e o Gil, que era do grupo Promise, ele chegou muito cedo, ele era o tecladista, né? Ele falou assim, cadê o organizador do evento? E eu magrinho, magrelinho, e novinho ainda. Eu falei, o organizador sou eu. Ele, não, mas não tem um pastor, ninguém é responsável. Eu falei, não, sou eu. Pastor, sou eu. Eu acho que acho que ele percebeu que eu estava muito nervoso. Ele falou, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Já tem alguém do som aí? Eu falei, não, tem uma pessoa do som. Eu me lembro até hoje que ele subiu lá no palco, ligou o teclado dele, começou a tocar e o pessoal começou a chegando muita gente. Chegou o restante do pessoal do grupo Promises, eles já subiram, começaram a tocar, e naquele dia acho que deu umas 800, 900 pessoas. Muita gente. Fechou o trânsito lá. Foi assustador. Aí dali nós fizemos uns 5 ou 6 consecutivos, né? Aquilo criou a marca. Criou a marca. E dava de 1.500. 1.500 positivo. 1.500 a 2.000 pessoas ali, jovens. E foi na época chamava Arraiar Plenitude, então eu coloquei a dança. Aquilo ali também, meu irmão. Que dança é essa? Eu coloquei a dança de quadrilha. Que dança é? Que isso, meu Deus, vai acabar com Aí não, mano. Botei o casamento na roça. Primeiro vem a história do apóstolo lá. Veio com a espingarda, veio o pai. Esse cara é doido. Primeiro vem a história do apóstolo, que ele liberou todo mundo lá pro sítio do Disconildo. Foi todo mundo na piscina pulando. Agora a segunda parte. Agora vem a segunda parte polêmica. Vai acabar com tudo agora. Foi um baque na época, eu lembro que foi um comentário danado. O pessoal falando que ele estava deixando a igreja porta larga, que o filho dele fazia o que queria. Foi um comentário, mas ao mesmo tempo também, ao mesmo tempo também ali naquele evento, eram muitos jovens que aceitavam Jesus. Muitos se converteram. Tem pessoas que até hoje são obreiros da igreja, que vieram através da festa do Arraial. E até hoje o pessoal pergunta, eu não tenho mais pique para fazer Arraial não, mas até hoje... Varão, depois que teve o Benício já vale pro Arraial inteiro, né? Mano, pô, meu Deus do céu, meu filho é uma bênção. Aquele ali já é Arraial em pessoa. Só pra vocês entenderem, né? O pastor Rafael tá falando. Pastor Rafael, ele é o nosso pastor local aqui de Vargem Grande, tá? Ministério Apostólico Plenitude de Vida, ele tem algumas congregações. A nossa sede, a nossa matriz fica em Belfor Roxo, no bairro de Lote 15. É onde o apóstolo começou a sonhar
né, com algo que parecia impossível dentro de uma comunidade onde não tinha saneamento, onde o crime imperava ali no lugar improvável, e Deus começou a trabalhar, a fazer a obra, e hoje é uma grande matriz, uma grande igreja. E nós temos a congregação também de Vargem Grande, que é uma bênção. Congregávamos, né? Nos fundos do terreno. Em um terreno, num lugar melhor ali, num lugar menor ali na Estrada do Sacarrão, né? E por um milagre nós conseguimos migrar para um galpão, Senhor, literalmente milagre, né? O pastor Rafael vai falar um pouco sobre isso. Foi uma transição, né? Uma transição. E só para vocês entenderem, né? Então o pastor Rafael, ele é o filho mais novo do meio do apóstolo, e é o pastor local aqui de Vargem Grande. Então ele está contando um pouco disso, né? Sobre como despertou esse desejo nele na verdade, esse chamado nele de pastorear, né? O Anderson, que é o CEO aqui desse podcast, acabou de chegar aqui. Chegou com água, café. Glória a Deus. Glória esse é o cara. Ô Varão, ô Anderson. Chega aqui, dá um tchauzinho aqui pro povo te conhecer, Varão. Aparece aqui na câmera, Ele é tímido. Esse chapéu bonito aí, rapaz. Fala ele é um anfitrião, né? É o nosso anfitrião aqui. Fala aí, dá um oi aí pro povo. Bota na câmera do meio. Aí, fala aí. Câmera do meio. Oi, gente, boa tarde. Fala, pode falar. É novo convertido. Daqui a pouco ele tá aqui pregando. Em nome de Jesus. Então, pastor, como o Fernando já tinha falado para vocês, você que não sabe, Fernando aqui é o meu esposo, né? Nós congregamos juntos aqui na MAPEV de Vargem Grande, né? Mas somos só um só corpo. Então, eu costumo dizer que a gente congrega em todos os campos que forem necessários da MAPEV. A gente é MAPEV, né? Aonde a gente tá mais assíduo em Vargem Grande, mas a gente é MAPEV, a gente é dessa família. Então, onde precisar, a gente tá, né? Ajudando, contribuindo, porque somos um corpo só. Mas o pastor Rafael aqui, ele tá contando a história dele, de como esse chamado despertou. E foi numa situação improvável, né? Começou um arraiá, fez um arraiá lá, começou Esse foi o evento mais marcante, né? Marcante. Eu liderava os jovens, comecei esse projeto do arraiá. Foi um projeto que deu muito certo. E, inclusive, dava uma ajuda muito grande lá para a igreja, que era uma arrecadação muito boa. Muito boa. Do dia de festa, né? Levamos comunidade de Nilópolis na época. Gente, Alex. Isso, bombava, né? Alex. Bombava, Pamela na época fazia muito sucesso. Muita gente. Foi muitos grupos que a gente levou ali na época. Tinha muito negócio de grupo. Sarando Terra Ferida, foram umas 2 ou 3 vezes. Sarando Terra Ferida. Então foi um evento que marcou muito ali, e a época a igreja ainda tinha só o terreno, Conta essa história aí, pastor, do arraial aí que tu trouxe a dança. Que dança foi essa, mano? Varão, que dança foi essa? A gente fazia dança mesmo, a dança da roça, tinha um casamento da roça. Era. E olha que legal. O pessoal já estava indo, porque o que acontece nesses grandes eventos, né? Quando você tem a atração principal, acabou a atração principal, o pessoal já começa a ir embora, já começa a esvaziar. O cantor principal já foi, e quem fica para cantar depois, tadinho, sofre. Verdade. O pessoal assistia os cantores principais e a dança a gente deixava por último, porque a dança segurava o pessoal até o final. O pessoal ia para assistir. Que legal. Mas olha só, um negócio que parece bobo, né? Que as pessoas às vezes têm um preconceito, até trazendo para o meio evangélico, mas que era uma forma de evangelizar. Isso. Você usou uma ferramenta para evangelizar. E ganhei muito, ganhei muito quadrilheiro para Jesus. Quadrilheiro. E o resultado foi que almas para Jesus. É porque tinha competição de dança de quadrilha, então muitos daqueles que participavam de competição vinha para a igreja e dançava lá. Isso aí. Tem muita gente que gosta dessa cultura, né? Gosta muito disso. Mas o resultado disso, aonde resultou isso, foi as almas. O pastor estava falando sobre isso, né? Sobre as almas. Isso. E aí, ali foi onde realmente eu percebi que aquele era o chamado, e eu comecei a estar mais próximo dele, mesmo sem querer o cargo eclesiástico, porque eu já observava e acompanhava toda a luta, todo o sofrimento que ele passava, mas eu comecei a andar muito mais próximo. Glória a Deus. E por acumular muitas funções, tem pessoas que querem acumular cargos, mas não querem exercer funções, né? É verdade. Então, por acumular muitas funções, automaticamente o cargo acabou também vindo junto com as funções que já exercia. Eu não sabia, mas como auxiliar de trabalho, diácono, depois evangelista, já exercia o papel de pastor, do cuidado, de visita, porque sempre acompanhei ele, sempre vi como ele fazia, e ele para mim foi sempre esse exemplo. Então eu acabava já
acumulando essa função pastoral, mesmo sem ter a nomenclatura. E quando ele me nomeou ao ministério pastoral, sem eu saber, foi uma surpresa. E aí teve essa confirmação da igreja. Logo depois, eu fui transferido aqui para Vargem Grande, onde eu comecei a pastorear junto com o pastor Gomes. Meu pai retornou para o Lote 15 e eu comecei a pastorear aqui. E aí iniciou o ministério. Mas até então, tudo o que eu vivia, tudo que eu tinha alcançado, era muito aquilo que ele conquistou. As coisas que... A igreja... Quando eu cheguei para dirigir Vargem Grande, estava tudo pronto. Eu só comecei a dirigir a igreja. Já tinha igreja, já tinha pessoas, já tinha instrumento, tinha tudo. Então eu só vim para poder dirigir. E o ano passado foi aonde a gente está falando sobre construir um legado, né? E existe a transferência do legado. Sim. Eu acho que para Davi, ou melhor, para Salomão, foi muito difícil assumir o reinado que Davi deixou, porque Salomão sabia que ele precisava manter o que o pai construiu ou fazer além. Se ele fizesse abaixo, seria muito vergonhoso. Eu acho até por isso que Salomão na oração pediu sabedoria, né? Porque ele precisava de muita sabedoria. Geralmente quem vem depois sempre vem com esse peso de ter que fazer melhor, né? Pois é. Como é que ele vai multiplicar algo que o pai construía? Era muito grande o que Davi havia construído. O legado de Davi era muito forte. Então como é que ele vai superar o legado do pai, né? Ele precisava tem menos manter ou superar. E há um tempo, eu não pensava muito nisso, mas há um tempo atrás eu comecei a pensar que ele tem construído o legado, ainda está construindo. Eu falo para ele fala que ele vai jubilar, que sei o quê, que já está com a idade. Mas ainda está bem, está com força, está com saúde. O senhor falou que ainda tem muita estrada para percorrer. Mas você sabia que os sacerdotes, eles se jubilavam com 65 anos? Os sacerdotes com 65 anos, eles paravam, velho. Então, eu creio acho que vai até uns 80, 90. Não, pode, mas fica mais um pouquinho que a gente gosta. Aí continua, pai. Então ele fala um pouquinho sobre isso, eu falo para ele que ainda vai dar muito, dá para dar muito suco ainda. Ih, muito? Ih, mas 1000 jarras ainda. Aí não, vai não, mano. Aí não, mano. Tem muita cana para moer. Barão que me espreme? Hoje também eu acho que ele já percebeu isso, que tá um pouco mais tranquilo, né? Os filhos, os obreiros que são fiéis já estão do lado dele, e hoje ele consegue até descansar um pouquinho mais. Então foi quando houve essa mudança para Vargem Grande, eu assumi ali Vargem Grande, comecei a trabalhar, e o ano passado houve depois de 9 anos, que nós estamos em Vargem Grande há 10, então já fazia 9 anos que a gente estava em Vargem Grande, houve a necessidade de mudança. Só que sempre quando teve mudança ou construção, quem estava à frente era ele. Sim. Então é muito fácil, né? Não que seja fácil, é difícil pra gente também, mas ele está à frente. Então a responsabilidade é dele. Eu sabia que ele estava muito atarefado lá no Lote 15 e eu percebi a necessidade da mudança de Vargem Grande, tanto que vocês acompanham, sabe que às vezes tinha culto que o pessoal ficava lá do lado de fora, não tinha como entrar. Eu lembro. Às vezes assistia culto no Sereno, não tinha estrutura para amparar crianças. Hoje nós temos um terreno bem maior, né? Ainda não é nosso, ainda. Né? Mas vamos chegar lá. E aí o Senhor falou comigo, né? Um tempo de mudança. Deus começou a me incomodar muito quando apareceu o terreno. E eu entrei num propósito de oração, porque sempre via ele fazer esses propósitos de oração. E eu entrei num propósito de 21 dias, no jejum de Daniel. Nesse período de 21 dias de oração, foi um pastor na igreja pregar, pastor Peter. E ele olhou para mim e disse: pastor, Deus está me mostrando o número 21 em cima da sua cabeça. Eita. Eu falei: meu Deus, número 21, mas eu já estou acabando o propósito. E Deus falou comigo assim: dobra o propósito. Uau. Né? Faz mais 21. Aí eu fiz mais 21. Só que eu fiz 3 semanas subindo o Monte da Curicica. Acabava o culto, eu subia na terça-feira, né? Foram 3 semanas na terça-feira. Acabava o culto, eu dizia: pessoal, todos subindo no monte para poder orar pela nossa mudança. Quem quiser ir comigo, tá convidado. E eu ia sozinho, nem Fernando foi, nem Felipe. nem Felipe, nem deixaram Fernando. o senhor para trás, né? Me deixaram, eu ia sozinho. Aí não, Varão. Mas... Nunca abandona o pastor. Mas... Felipe, Varão, ele falou que viu 21 na cabeça dele. Dobra esse 21 aí. Pelo amor de Deus. E eu fui, e nessa minha ida para o monte, o Espírito Santo falou comigo que não é que ninguém quis ir. Sim. É que ninguém podia ir. Porque o que Deus tinha que falar era comigo sozinho lá no monte. E lá no monte Deus falou comigo: você vai parar de
de falar daquilo que... Não parar de falar, eu quero que o senhor entenda, o senhor sabe disso, que eu amo o senhor demais e deu testemunho para mim, sou o meu herói sempre. Mas Deus falou comigo, você vai parar de surfar naquilo que teu pai construiu e vai começar a construir o teu legado agora. Forte, hein? Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? E nesses 21 dias, pela segunda vez de jejum de Daniel, eu estava no culto, pastor Leandro, lá da Espanha, ministrando, pregou sobre a moeda na boca do peixe. Ele olhou para mim e disse, pastor, Deus fala comigo que o senhor pode assinar esse contrato do aluguel. E eu estava pedindo a Deus um sinal, né? Falando, Senhor, confirma. E ele falou, Deus falou comigo que você pode assinar esse contrato porque os peixes já existem, depende mais do Senhor do que de Deus. E tem mais, Deus manda dizer que aquilo que o Senhor acha que é estadia é trampolim para ele, que Deus tem lugares maiores ainda. E eu falei, meu pai, eu preocupado em sair de um lugar para um outro lugar que a gente vai ter que dobrar o aluguel, o Senhor dizendo que tem mais. Dobrar a carga de trabalho também. Dobrar e nós tínhamos ali poucos obreiros, alguns obreiros naquele momento ali de transição pediram para seguir para outro ministério. Eu falei, meu pai, e agora, né? Vamos começar. E aí eu fui lá, assinei o contrato mesmo sem condição, assinei o contrato, apertei a mão do proprietário, falei, vamos começar a obra. E eu vim para o culto, eu me lembro como se fosse hoje, cheguei no culto de domingo para poder falar com os irmãos que eu tinha assinado o contrato, só que naquele domingo choveu muito. E quando chove, a gente sabe que tem irmão que é de açúcar, não vai. Caiu. Choveu muito, a igreja estava vazia, e aí eu não falei nada para a igreja, né? Falei, não vou falar, tá chover, eu queria que o povo estivesse aqui. Quando acabou o culto, o irmão Alcides olhou para mim e falou, pastor, o senhor tá triste? Eu falei, não tô nada, irmão, triste tá o diabo. O Alcides é uma bênção, cara. Eu falei, triste tá o diabo, irmão. É terrível, cara, ele sabe mas eu tava triste, sim, eu tava triste. Ele falou assim, pastor, o senhor tá triste sim, pastor. Eu falei, não, irmão, eu trouxe o contrato hoje do aluguel para falar, os irmãos faltaram o culto, o pessoal sabe que a gente está em mudança, e eu não vejo o pessoal se mover. Aí ele disse, pastor, logo vi que o senhor está triste, assinou o contrato, vai dobrar o aluguel, vai ter que pagar o aluguel dobrado. Mas aí ele falou assim, pastor, vamos fazer o seguinte, vamos começar a obra amanhã? Eu falei, irmão, não tem dinheiro, não tem mão de obra, não tem material, não tem recurso. Ele falou para mim, pastor, cavar sapato, a gente não vai gastar dinheiro. E eu lembrei... Olha só, a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Meu Deus. O irmão Alcides é testemunho disso, né? Ele falou para mim, pastor, vamos cavar sapato. Rapaz, tu acredita que aquele velho fez eu cavar 18 sapatos? Depois fechou tudo de novo, né? Meu Deus do céu. Eu falo velho, mas com carinho, que ele sabe que eu amo ele de paixão. Não precisou, teve que fechar por quê? Na estrutura? Ele é engenheiro e ele projetou uma construção de bloco para todo o galpão. Então, de fato, ia necessitar das 18 sapatas. Isso aí. Só que ao longo da obra, conforme a obra foi andando, a gente viu que não ia ter necessidade, porque a gente podia fazer uma obra de um material muito mais leve e não precisava... Mas isso não implica na estrutura, vai continuar firme? Tá firme. Tá com uma estrutura... que foi feita estrutura metálica. Já tô com medo, que vai cair não, irmão. Não, ali tá não, firme, Varão, calma ali tá firme. Ali tá bem firme aquela obra. Até porque o irmão Alcides é um engenheiro enjoado pra caramba. Então, cavamos 18 sapatas lá e não usamos nenhuma das 18. Eita. E enquanto a gente estava cavando sapata, começou a chegar gente, começou a chegar ajuda, começou a chegar bloco, começou a chegar cimento. Um levantou e falou, pastor, vou doar um caminhão de areia. Pastor, só precisou começar, né? Só precisou começar. Teve uma pessoa em especial que quando eu comecei a obra ele me doou 100 sacos de cimento. Até hoje eu pego cimento na casa de material, que não acabou o cimento ainda. E ele me doou 100 sacos de cimento. E foi assim que eu comecei a obra, né? E a pastora Bruna até conta rindo que eu tinha uma sacolinha plástica e o dinheiro ficava todo na sacolinha plástica, o dinheiro e as notas. A primeira oferta que eu peguei foi uma oferta de R$5.000. O irmão na igreja disse, pastor, eu estava guardando esse dinheiro para entregar. Então eu vejo que agora é o melhor momento, você vai começar uma obra. Então eu quero, porque eu não tinha dinheiro nem para começar a obra. E ele veio e me entregou. O envelope tinha R$5.000. Eu peguei aqueles 5.000, pus dentro da sacolinha de plástico. E eu ia, porque eu não tinha como sair da obra. Foram 33 dias dentro do galpão sem sair. De manhã até a noite, trabalhando, não só eu, depois alguns outros irmãos também vieram. Então foram 33 dias, eu não podia sair. Então eu ficava com a sacola na casa de material. Mais rápido que Neemias, né, Varão? Foi mais rápido que Neemias. Bateu o recorde. Então ali eu ia na casa de material e comprando. E aquele dinheiro multiplicava, porque aquele dinheiro não acabava. Olha aí a moeda na boca do peixe. A moeda na boca do peixe. Aquele dinheiro não acabava. Eu chegava em casa com aquela sacolinha, começava a contar aquele dinheiro, a Bruna ficava revoltada. Eu não aguento mais você com essa cara sua aí contando esse dinheiro.
Porque nós somos seres humanos. Sim, E a gente fica preocupado, sim, né? É sim. uma responsabilidade grande. Sim. Eu assinei um contrato. E eu sabia também que eu não podia pesar ele. Deus já Sim. tinha falado comigo que a partir daquele momento ali, Seu legado. ele ia me dar a oportunidade de Ia parar de construir. Não dá pra ficar ligando, ô pai, tô precisando de dinheiro, ô pai, tô precisando. Então não tinha como, não dava. Eu não tinha como fazer isso. Era realmente ali a fé e Deus. E todo dia de noite, quando eu chegava em casa, eu dobrava o meu joelho com aquela sacola, eu orava. E no outro dia eu ia pra obra. O meu irmão até brinca, o Niel, ele chegou a um ponto que ele disse que a pá colou na mão dele, né? Que ele não desgrudava. Coitado. Teve um dia que a gente pôs tanto aterro pra dentro. Ô, pastora Bruna, manda ele largar esse saco. Teve um dia que a gente pôs tanto aterro pra dentro que realmente a pá grudou na mão dele, não largava. Foi muito trabalho. Coitado. É que nem Nosso aquele pastor o até guerreiro caiu Davi, nessa né? pata. Ô, Caiu. apóstolo, O nome dele foi né? Que a espada agarrou nas mãos e não... nosso pastor até Caiu. Caiu nessa pata. Caí, até hoje meu Caiu, joelho é marcado, caiu, igual a caiu. perna de Jacó. E aí foi assim, gente. E aí lutamos ali, foram 33 dias de muito trabalho, de muita luta, o dinheiro multiplicou. E o primeiro mês de aluguel, não sei se vocês estavam no primeiro culto, o primeiro culto nosso lá, foi o primeiro culto que nós levantamos o primeiro mês de aluguel. Glória a Deus. Não tinha dinheiro para pagar o aluguel, eu tinha 30 dias. Desafio lá. Eu fiz o desafio de R$8. Falei, gente, isso aqui, 8 mil para uma pessoa ficaria puxado. Mas se todo mundo aqui decidir ajudar e der R$8, será que a gente consegue? Eu imaginei que a gente ia levantar um valor, mas não imaginei que a gente ia levantar. Então, no primeiro dia do culto, não anunciamos a inauguração, a igreja lotou. Levantamos o primeiro mês de aluguel. E tudo isso, para mim, foi confirmação de Deus. Ali eu chorei igual uma criança. Não pela obra que a gente construiu, não pelo dinheiro que foi arrecadado, mas por ver realmente a mão de Deus se manifestar. E olha só, gente, eu não sou um cara perfeito. Eu tenho os meus problemas, tive os meus erros. Tem um homem aqui do meu lado, eu sempre falo isso, já falei isso publicamente, que soube separar a função de pai e a função de pastor, cuidou de mim como pai, cuidou da minha família e cuidou também como pastor. Alguém, certo dia, disse assim, ele fica defendendo o filho dele. Mas se ele não defender o filho dele, ele vai defender quem? É isso aí. Tem A que defender, né? A Bíblia diz, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É, Paulo diz que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. é. Ele nos viu como filhos. Vai entrar na frente de Deus para falar, tá amando. Ninguém entra. Entendeu? Então, se um pai não amar o filho e defender o filho, ele vai defender quem? Porque se você não ama a tua casa, aí você quer defender a casa dos outros. Então, eu sempre vi isso nele, de realmente pular comigo, guerrear comigo. Nunca passou a mão sobre erros. Ele sempre confrontou, sempre ensinou a verdade, até porque o testemunho dele, para mim, de vida, já é uma pregação. Ele não precisava falar. Testemunho, o caráter desse homem aqui, desprovido de ganância, desprovido de querer tirar vantagem dos outros. Um cara honesto, um cara que ama a família. Então, o testemunho dele, para mim, já é tudo. Ainda que ele não falasse, o testemunho de vida dele já fala muito. O pastor não fala para a casa dele. Já pregava com a vida, né? Já pregava com a vida, e a gente sempre viu isso. Então, todos os erros que eu cometi, que os meus irmãos cometeram, não foi por falta de ensinamento, foi realmente por escolhas ruins, que todo mundo tem ao longo da vida, mas existe a oportunidade de se levantar. Eu me lembrei aqui de um rei que uma vez ele levantou um decreto e estava tendo muito roubo, né, no reinado dele. Então os conselheiros do rei disseram, você tem que levantar um decreto de punição. E o rei levantou um decreto e disse que quem roubasse iria pagar com um olho do rosto, né? Ele ia arrancar um olho do rosto. E passou-se o tempo, não houve roubo algum, e certa feita pegaram alguém numa infração de roubo. E aí levaram ao rei, para o rei julgar, e eles já sabiam qual seria a sentença, né? Então todos os conselheiros já criaram aquele alvoroço, foram até o rei, e quando o rei foi dar a sentença, os conselheiros falaram para ele, rei, só tem um seguinte, a pessoa que roubou foi o teu filho. Uau. Aí imagina o rei diante daquela situação, o que ele fazia? O que você faria, né? O rei não podia voltar atrás com o decreto dele, ele já deu o decreto. A sentença teria que ser cumprida. Forte, hein? E o rei, diante daquela situação, não falou nada, ficou em silêncio. E depois de um longo tempo em silêncio, o rei virou para os conselheiros e falou assim, manda trazer o carrasco porque eu vou arrancar o meu olho. E ele arrancou o olho pelo filho. Uau. E isso me fala muito do amor de Deus, né? Nossa. O amor do pai, o verdadeiro pai.
O pai que ama, que é o amor que nós temos do nosso pai, quando Jesus ensina a oração aos Para discípulos. não ver o filho sofrer. Para não ver o filho sofrer. Caramba. Então, a condenação era pra gente. A sentença era nossa. Ele deu filho. A sentença não era para ele. A sentença era nossa. Mas Caramba. ele amou o mundo de tal maneira que deu o único filho. Ele tirou um pedaço dele. Porque Jesus estava no Pai. A Trindade é uma só. Então Jesus estava no Pai. Ele tirou um pedaço dele e enviou. Então, não é normal quando você vê um pai não amar e não defender o seu filho. Agora, quando você vê um pai amar e defender o seu filho, e amar não é concordar com os erros, gente. Mas é aquilo, repreende em particular, mas em público você... Isso, acabou, você tem que defender. Eu tenho um filho Esse agora, é o o amor Benício, meu verdadeiro. irmão. Que tiver que pular no fogo, eu vou pular. Eu tenho, ao longo dos anos, eu aprendi muito acompanhando alguns pastores antigos, né? Alguns pastores da antiga, logo assim, dos anos 70, 80, por aí, os anos 70, se pegando por essa fora, você vai ver que o pastor, ele tinha um problema, porque ele amava mais a igreja do que a sua própria família. E eu vi a história de uma eu estudei um livro parece que é Agostinho, eu esqueci o nome desse escritor, mas ele é muito conhecido. Ele disse sobre, o tema era o que é que Deus proíbe e a igreja permite. Uau. O que é que a igreja permite e Deus proíbe. Ele escreveu o que é que a igreja proíbe e Deus permite, e o que é que Deus permite e a igreja proíbe. Eu esqueci o nome dele, é um cara muito conhecido. Ele até... Tô vendo aqui. Vem aí, poxa, muito bem. Esse camarada escreveu esse livro, eu li, eu trouxe isso para a igreja, alguns ensinamentos. Ele conta que um pastor, na igreja, não podia cortar o cabelo naquele tempo. Eu me lembro que não podia pintar a unha, não podia nada. Que a Bíblia permite, a igreja proíbe. E a igreja proíbe. Aqui está Ricardo Gondim, Ricardo é isso mesmo? Gondim, esse aí mesmo, esse cara mesmo. E depois ele escreveu 2. O que é que a igreja permite, o que é que a Bíblia permite e a igreja proíbe. Então, o pastor Rafael, eu aprendi muito lendo, porque a leitura te faz viajar, te faz crescer, te faz você realmente enxergar. Quem não lê, não enxerga, o cara está no escuro. É complicado você conversar com ignorante, é perder tempo você conversar com tolo, é jogar pérola pro porco. Porque o porco vai desperdiçar a pérola, então não discuta com tolo, é perder tempo. Então o que aconteceu? Devido à questão da religiosidade, do tradicional, do legalismo, eu vi muitos pastores perder os filhos. Mas esse Ricardo Godino vem contando uma história que um pastor estava atendendo, Felipe, no gabinete, e o pastor sempre atendeu no gabinete as pessoas no aconselhamento e tal, tudo bem. E quando ele está aconselhando, chega uma notícia para ele, uma pessoa chegou correndo lá, que na verdade as pessoas, rapaz, incrível, se o pastor não amar a família dele, o pastor precisa amar a sua família, ele precisa guardar a sua família. Que aquele que não ama os seus, né, não... nega a fé. É pior do que os pior do que os infiéis, do que o infiel, porque nega a fé. Aí, e outra coisa, as pessoas destroem a família do pastor, se o pastor não tiver cuidado, a igreja destrói a família dele. Esse tem que ter cuidado. Verdade. Então, verdade é essa que eu estou dizendo. E detalhe, a Bíblia diz que o bom pastor, que é Cristo, Cristo é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Ou seja, Jesus já fez isso, né? Ele já deu a vida. O pastor não precisa se matar. De forma alguma, ele tem que apacentar. Agora, morrer pela igreja quem já morreu Jesus. Exatamente. Aí, o pastor está lá dando conselho, e de repente chega uma pessoa correndo e diz: olha, a sua filha cortou o cabelo, a filha dele havia cortado o cabelo, né? Aí o pastor falou assim, minha filha cortou o cabelo. Aí o pessoal tudo lá na igreja reunido, né? Aqueles pastores que quer realmente, sabe como é que é? Receber moral do povo. Pô, rapaz, que isso, rapaz? O povo é o povo, tá com você hoje, mas pode não estar, pô. Mas sua família está contigo. Nos piores momentos a família está ali. Aí o pessoal chegaram, pastor, tua filha cortou o cabelo. E era a doutrina da igreja, sabe o que ele fez? Ele foi lá, e chegou em casa, não, espera um pouco aí, pessoal, que eu vou lá resolver isso e tal. E aí alguns obreiros, vai isso mesmo, vai lá, esse pastor ele começa, é a casa dele, ele começa pela casa, isso aí e tal, olha só, a desgraça. Aí o pastor chegou lá, a menina com o cabelo cortado, ele pegou, deu uma pisa na garota, mas bateu muito na garota. A garota adolescente, já se formando, a mocinha, né? Aquilo veio um trauma na garota, repentinamente, aquilo entrou na menina, e aí a menina ficou em casa e ele pegou, falou umas palavras que feriu a garota, feriu a menina.
ele volta para o gabinete, atender os irmãos. Aí vai lá atender os irmãos, né? Atende os irmãos. Daqui a pouco chega uma outra notícia. Você vai ler esse livro, você vai ver. Pastor, alguém chegou lá e falou assim, pastor, a sua filha se suicidou-se. Nunca mais eu esqueci daquilo, cara. A menina entrou em estado de depressão. Foi uma coisa muito rápida, a garota foi e tirou a própria vida, a filha tirou a própria vida, por causa da igreja. Na verdade, a igreja tirou a vida dela, justamente, não os irmãos. Não, é positivo, a igreja, aqueles irmãos que, entre aspas, porque a igreja de Cristo é uma igreja, né? A organização. A gente fala igreja num certo sentido, mas devemos respeitar, até porque a igreja verdadeira, ela pratica o amor. Eu pregando sobre qual é o verdadeiro sinal de um cristão? É que ele prega bem, é que ele tem o maior dom espiritual, é que ele pertence a... Não, a marca de um discípulo é o amor. Que a Bíblia diz que nós devemos amar os nossos irmãos ao ponto de dar vida por ele, porque quando você ama o teu irmão, ele é o teu irmão, ele é o teu irmão, então você tem que defender ele, você tem que cobrir ele. Irmão, olha só, nós temos que aprender isso. Se alguém vê, o que aconteceu com Sem, os 2 filhos de Noé, né? Sem e Jafé, né? O que eles fazem? A Bíblia relata que o pai está nu, e o Sem vai lá, foi cão, né? Chegou lá e viu o pai pelado. O que ele fez? Ele chamou os irmãos para... Então, quando você chama os irmãos para poder manifestar a nudez do teu irmão, você é mais amaldiçoado do que ele. Que a maldição que veio sobre Cão não caiu só sobre ele caiu sobre a família dele, a descendência dele, todos foram amaldiçoados porque o próprio pai amaldiçoou. E Deus respeitou quando Noé liberou essa maldição. Então, se você vê um irmão caído, rapaz, pelo amor, toma vergonha, vai ajudar o irmão a levantar, rapaz. Você é crente ou o que você é? Você está jogando contra o reino ou você vai ajudar. Não que você vai apoiar, porque uma coisa é você vai chamar a pessoa e vai corrigir, é óbvio, vai dar as mãos, não vai de forma muito concordar com o erro. Mas você vai levantar. Então, eu penso nisso, irmãos. Eu tenho essa forma, esse é o meu pensamento. Não estou preocupado assim com relação à igreja, que eu pensei na época. O pastor Rafael está falando aqui, pastor, o senhor é um homem, eu tenho um respeito muito grande por você, até porque eu não falo a um menino, eu falo a um homem. Então, quando você fala a um homem? Então, quando ele falou assim, eu tenho meu pai, é meu pastor, é um homem sério e tal, e também amigo, porque você tem um amigo que eu gosto de sorrir com meus filhos, brincar com meus filhos, eu gosto de falar a verdade com eles e tal, sentar com ele, bater papo, é isso que eu quero com a minha família. Porque tudo passa, rapaz, tudo vai passar. Então, ele está aqui falando sobre isso. Então, você sempre vai ter um amigo. E outra coisa é você ser amigo do seu próprio filho. É o que você aprendeu. O que você vai passar para o seu filho? Não é? Então, hoje, o pastor, eu quero dizer a você, não cortando, eu acho que eu tomei aqui uma Então, tipo assim, eu tenho por vocês, todos vocês, um grande respeito, né? E pode ter certeza disso. O grande respeito, cara, é algo que, tu pode ter certeza disso, né? Eu fico, caramba, eu tenho prazer de falar quando falo de vocês, né? De todos vocês, Tiniel, o Júnior, e você que hoje é o homem de Deus que né? E tem realmente feito um trabalho que vem fazendo, é isso aí. A tendência é seguir. E a gente aprende, uma outra lição que eu aprendi com ele, a minha escola foi uma escola teórica, apesar de eu ter feito a faculdade teológica, eu não consegui concluir, vou retornar agora, se Deus quiser, que eu parei para fazer direito, mas vou voltar para terminar minha faculdade. Mas essa escola prática para mim foi demais. É onde você mais aprende. Essa escola da misericórdia, aprendi a ser misericordioso, aprendi a entender o lado das pessoas, a ser de fato um intercessor, porque o intercessor, ele não é aquele que ora pelo próximo, mas é aquele que se põe no lugar do próximo, ele sente a dor do próximo. É a dor que Jesus sentiu quando viu aquela viúva saindo com o filho, o único filho, levando para enterrar. É a dor da compaixão. Então, eu aprendi muito isso com ele, a lidar, a aconselhar, a tratar casos no gabinete, que são casos terríveis, que às vezes, talvez quem não tem a estrutura que eu adquiri ao longo do tempo, tem muita coisa que eu tenho para aprender, né? Leva para o pessoal, não consegue lidar com aquilo. Eu estive em Curitiba e o pastor Cote falou algo que eu acredito porque eu vi dele isso, né, de tratar e manter no sigilo. Não tem porque você abrir ou explanar e envergonhar as pessoas. Tem pessoas que hoje têm medo de ir a um gabinete conversar, porque certa feita levou para um líder que não teve a sabedoria e acabou expondo o erro da pessoa, e aquilo trouxe vergonha e não trouxe cura. E o pastor Cote lá em Curitiba, na Jocum, na IFOL, que eu fui participar, perguntaram para ele, pastor, como é que... Porque o IFOL, ele é um curso de libertação, então trata com problemas na raiz.
as manifestações demoníacas, manifestações de atitudes, manias que são prejudiciais, elas estão ligadas a alguma raiz. É essa raiz que o libertador precisa trabalhar. E essa raiz não se trata num culto de libertação, de pôr a mão e expulsar demônio. É no gabinete, sentar e cavar onde está o problema, para você acompanhar e arrancar aquela raiz. Então, perguntaram para o Pastor Cote, como é que o senhor consegue ouvir tanta demanda, porque ele conta muitas experiências de gabinete que ele já ouviu. O senhor consegue ouvir tanta demanda e isso não influenciar na sua vida? Ele disse assim, é fácil, só não comente. É isso. Não fala. Ele fala lá na aula porque é necessário falar, ele tá ensinando pra gente. Mas ele fala, não fale. Você ouviu? Você pode tratar? Trate e não fale. É isso. Você não pode tratar, passe para alguém. Não divulgue. É isso. Não divulgue. Ele falou assim, isso não vai... se você não fala, você não vai interferir, não vai te fazer mal. Agora uma coisa importante, porque eu recebi uma mensagem aqui da assistência técnica, estão falando aqui no meu ponto, que é operacional, que daqui a alguns minutos, a gente tem 4 minutos para encerrar, porque o apóstolo Ribamar chegou aí e o senhor está na função de buscar, né? Hoje então, não posso lá pegar ele. No primeiro episódio, a gente pediu a conversa foi maravilhosa por mim, a gente ficaria aqui mais tempo ouvindo, um pouco mais, mas a gente tem um tempo limite aí. O apóstolo Ribamar é um apóstolo que vem lá de Manaus para ministrar a palavra aqui no Encontro de Casais hoje, né? Qual o nome do Papo de Casal hoje, e na Conferência de Paternidade. Inclusive, Mas você está convidado, né, pastor? Isso. Quais são os dias? 16, 17 e 18. Não sei se vai ao ar, será antes? Não sei. Não vai ao ar antes não, né? Mas enfim, nós estamos com uma programação. O apóstolo Ribamar, ele vem de Manaus, então o pastor Rafael está na incumbência aí de buscar. No primeiro episódio, a gente pediu para o apóstolo Reinaldo Silva, que é o fundador do Ministério Apostólico Plenitude de Vida, deixar uma palavra ali para os nossos ouvintes. Mas hoje, né, como é o segundo episódio, nós vamos pedir aí para o filho, pastor Amém. Rafael, que é a continuidade desse legado, você que está aí assistindo com a gente. Nós tratamos aqui durante esses 2 episódios sobre como construir um legado e contando um pouco a história da nossa igreja, até para você entender qual é a nossa visão, sobre o que se trata um pouco esse podcast, o que a gente vai tratar e abordar aqui. Então, eu acredito que foi muito enriquecedor para todos que estão ouvindo, principalmente porque eu acredito que nesses primeiros episódios, a grande maioria de ouvintes e de espectadores são os nossos membros, né? A membresia ali do Ministério Apostólico Plenitude de Vida, mas eu creio que vai alcançar muito mais. Então, você vai entender um pouco disso. E aí, eu queria pedir para o senhor, pastor, deixar uma palavra para as pessoas que estão ouvindo a gente nesse momento, que estão assistindo, de direcionamento, que Deus colocar no seu coração aí, senhor, só olhar para a sua câmerazinha ali e deixar Amém. uma palavra. Gente, então vamos lá. Eu queria deixar o texto que eu acabei de citar. É o texto que ele iniciou o Ministério Pregando, que eu iniciei o meu Ministério Pregando na rodoviária do Lote 15. É João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o único Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um dos piores sentimentos que existe é o sentimento da rejeição. O sentimento da rejeição, ele te prende, ele te ofusca a visão, ele te impede de você alcançar lugares altos. Aí quando você se sente amado, é diferente, porque o amor, ele tem poder que o dinheiro não tem, o amor tem poder que o status não tem, o amor tem um poder sobrenatural, o amor destrava, o amor te faz alavancar diante de situações inimagináveis que você acha que não consegue romper, o amor te faz romper, o amor é tudo. E eu quero dizer para você hoje aqui, talvez você não tenha um acompanhamento de um pai como eu tive o meu. A gente falou muito sobre legado e hoje existe o legado do apóstolo, está transferindo esse legado. E eu entendo que para mim é um privilégio, uma honra e uma responsabilidade muito grande dar seguimento a esse legado. Mas talvez você não teve o acompanhamento de um pai como eu tive. E eu vim hoje aqui te dizer que você tem um pai sim. Esse pai, ele está aí no seu lado, ele está na sua casa. Esse pai quer morar dentro de você. Se você ainda não abriu o coração para esse pai fazer morada nele, abra o teu coração, permita ele entrar, porque tu vai sentir um amor sobrenatural, um amor que você nunca sentiu. E eu declaro pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, que esse amor te fará superar as tuas piores dificuldades, as tuas piores fases. E você vai poder visualizar, alcançar, galgar lugares que você nunca imaginou
alcançar através do amor do Senhor Jesus. Guarde essa palavra na tábua do teu coração. Quando faltar amor de pessoas na terra, lembre-se que você tem um Pai e Ele está lá te aguardando, te esperando de braços abertos para construir um legado através da tua vida. Deus te abençoe. Essa é a nossa ideia. Eu espero que você tenha absorvido tudo que foi dito aqui. Deus nos honrou. O apóstolo construiu um legado em um momento muito difícil, de muita luta, com muita dificuldade. E hoje nós temos a possibilidade de ter ferramentas que ele não tinha. Hoje nós estamos aqui nesse podcast, primeiro podcast da nossa igreja. Vamos trazer muitas pessoas aqui para serem entrevistadas. Já estamos com uma lista. Legal. E eu tenho certeza que nós iremos alcançar não só Belford Roxo, Vargem Grande, mas o Brasil e o mundo. Aleluia. Ouvirá testemunhos de pessoas que sentarão aqui nessa mesa com a gente. Poxa. Deus abençoe a todos vocês. Glória a Deus. Gente, é isso. Nós estamos encerrando aí esse segundo episódio aí com a temática de como construir um legado. Nós tivemos que dividir em 2 porque no primeiro tema ficou apertado. Então, você que está assistindo aí até o final com a gente, mais uma vez, eu quero lembrar você de se inscrever no nosso canal. Clica aí no sininho para receber as notificações, as próximas novidades. Vai ter muita coisa boa. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado através desse podcast, do Mapevcast. Então, muito obrigada por ter ficado aí com a gente. Nós te esperamos nos próximos episódios. Estamos aguardando por você aqui. Você é importante para a gente, a sua vida importa. Que Deus abençoe poderosamente. Você que está assistindo pela manhã, um bom dia. Você que está assistindo pela tarde, boa tarde. Você que está assistindo pela noite, boa noite. Que Deus abençoe, tá? E agora o nosso brado de vitória pra gente encerrar, vamos lá? Jamais direi não posso, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém.